Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Enquanto a gente vai falando, é bom que no começo você vai passar mais informações assim sobre o curso em si. Aí eu peço de novo, que eu estou vendo as pessoas entrando aqui no QR Code, eu mandei o link pelo chat, o link para acesso aos slides enquanto eu vou passando, mas o mais importante é que esse código, esse QR Code ou aquele link vai dar acesso a algumas perguntas que eu vou fazer durante a apresentação. E por que é importante? Porque nós somos muitas pessoas e seria quase impossível só eu e o André darmos conta de facilitar essa quantidade de pessoas. Porque o ideal mesmo em processo, depois eu vou falar um pouco sobre, seria discutir, debater, criar grupos, etc. Mas a gente encontrou outras formas agora que eu acho que vai dar algumas coisas, vai dar legal, né? Vai ser legal a forma como a gente vai fazer. E aí o ideal é que vocês façam isso no celular mesmo, não sei onde que vocês estão, vocês podem, mas se vocês puderem acessar esse QR Code pelo celular, fica mais fácil, porque dá para vocês irem respondendo à medida em que a gente vai passando a apresentação. Uma outra coisinha que é simples também, vocês podem ver que em todo slide vai ter um belezinha, um ruinzinho, assim. Eu acho que vocês podem usar, e é muito mais para a gente depois saber, isso aqui foi legal, não foi legal, ou, nossa, isso aqui traz alguma sensação ruim ou não, porque a gente hoje vai passar por muitas coisas que trazem sensações boas e coisas que trazem sensações ruins, tá? Então, é muito mais uma medida do que a gente vai passando. E aí é legal depois para a gente que está ministrando observar e saber, né? A gente está aqui hoje para falar de oportunidades de negócio, mas principalmente sobre sinais de futuro, né, como transformar em incerteza. A gente navega em tempos muito, muito incertos. Não que o futuro algum dia tenha sido certo, mas hoje a gente tem plena consciência, está muito mais consciente de que as incertezas são cada vez maiores, né? E a ideia hoje é ensinar alguns conceitos, algumas ferramentas para que no dia a dia de vocês, vocês possam observar melhor. É como se a gente tirasse um véu assim dos olhos, dos ouvidos para escutar melhor também, para que fique mais simples de observar o que está acontecendo ao nosso redor, para que as oportunidades de negócio venham como consequência também. E, claro, para melhorar a nossa tomada de decisão. Mas deixa eu seguir aqui, que aí eu me apresento um pouco melhor também. Eu sou a Carol Lopes, Caroline Lopes, eu sou daqui de Brasília. Eu sou mestranda em Economia e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação pela Universidade de Lisboa. A pandemia atrasou isso também, então eu quase sou mestre, ainda não apresentei ainda. Eu fiz MBA em Marketing na FGV mesmo, sou bacharel em Administração também pela UNB. Eu sou especialista, minha área de especialização é o Foresight, eu vou explicar um pouco o que é, mas Foresight, estudo de futuro, prospectiva, tem vários nomes que a gente escuta, né? Fiz cursos pelo ISEG, que é a Escola de Gestão de Lisboa, lá em Portugal, né?
e também cursos lá em Copenhague, muito mais ligados a design de futuros. Então, foi legal que deu para fazer um mix assim, do Foresight, que é ligado mais a negócios, e o CIID, que é de design interativo, né? É um Instituto de Design Interativo lá de Copenhague. Então, eu peguei esse mix bem criativo e o outro mais ligado a negócios. Mas minha experiência principal é na área de gestão, marketing, transformação digital. E aí, o importante e o bom é que eu uno tudo isso junto com os estudos de futuro. Eu acho difícil definir o que eu sou ou o que eu faço, né? Então, eu junto muitas minhas experiências e conhecimentos na área de gestão, com inovação e também da parte de futuros. Eu fundei a Guia Futurabilidade, que é a minha empresa de consultoria. Também não gosto do nome de consultoria, mas para empresas entenderem fica mais fácil. Mas eu acho que é muito mais do que uma consultoria. A gente apoia realmente empresas a criar futuros, pessoas também a desenvolver o pensamento de futuros, a melhorar o processo de planejamento estratégico para tomar melhores decisões. Dá para fazer muita coisa com alfabetização em futuros. Eu também sou chapter leader do Teach the Future, aqui na região Centro-Oeste. O Teach the Future é uma organização global que promove a alfabetização em futuros para jovens, estudantes e professores, e isso está cada dia mais na superfície, então tem muita coisa já rolando em cima disso, eu também vou falar um pouquinho mais na frente. E eu apresento o podcast do IDP ligado a empreendedorismo, que é o Empreenda BSB. Quem for empreendedor mesmo, que tiver algum negócio, ou quiser abrir algum negócio, ainda não sabe bem por onde começar, é uma boa dica. A gente entrevista empreendedores, 2 empreendedores por vez, e eles dão dicas dos desafios, dos aprendizados ao longo da jornada. Então, tem sido bastante interessante. André, sua vez. Obrigado, Carol. Boa noite a todo mundo. Eu sou o André Frois, eu sou engenheiro de formação, engenheiro de redes de comunicação, aqui pelo UNB, mas fiz minha carreira na área de tecnologia, como executivo de empresas na área de tecnologia, voltada à segurança da informação, na área de infraestrutura de telecomunicações. Então, passei pela indústria de tecnologia, mais de 20 anos na indústria, fui diretor de vendas, diretor da área técnica, fui presidente de empresa na área de tecnologia, então carreira executiva, voltada à tecnologia. E há 6 anos a gente, com um grupo de amigos também da área de tecnologia, a gente fundou aí o que hoje o mercado chama de aceleradora de startups. Então tive contato com esse mundo do empreendedorismo em tecnologia, que hoje está bem mais em voga aí, e comecei me apaixonei pela área de investimentos em startups, então tenho trabalhado aí como também investidor anjo, investindo em mais de 40 empresas através da Cotidiano, que hoje estou como CEO da aceleradora, onde a gente apoia empreendedores a estruturarem negócios digitais e, com isso, também captarem recursos para desenvolver esses projetos em escala nacional e global. Então, hoje é o que a gente vem desenvolvendo dentro da Cotidiano, são mais de 50 empresas já aceleradas, a gente investe em diversos segmentos, em indústria, varejo, educação, área de serviços. O que importa para a gente são bons empreendedores, atacando mercados ineficientes, mercados grandes que representem aí oportunidades de transformação, principalmente transformação digital, trazendo mais eficiência, mais fluidez para esses negócios. Então, é um prazer estar aqui dentro do IDP. Participei já do podcast aí, conduzido pela Carol. A turma ficar atenta aí, foi uma iniciativa bem interessante aí de divulgar empreendedores. Tem muita gente bacana nessa cena em Brasília e no Brasil, então também faço coro aí para que assistam aí, escutem o podcast, tá bem interessante. Então vai ser uma jornada legal de 4 aulas e espero contribuir e aprender também com vocês aí
durante esses dias. Contigo, Carol, falar das aulas. Vamos, vou só relembrar aqui, eu coloquei o link, eu vou colocar de novo aqui o link no chat, para o pessoal entrar para a gente fazer as interações via celular, tá? A gente dividiu as aulas enfim, serão 4 aulas, né? Terça e quinta dessa semana e terça e quinta da semana que vem, sempre de 19 às 21 horas. Né? Eu e o André, a gente meio que se dividiu um pouco, claro, a gente vai acompanhar em todas as 4 aulas, e hoje a gente vai falar sobre pensamento em futuros, o que é o pensar em futuros, sobre pensamento não linear, entre várias outras coisas, e os nossos vieses cognitivos. A gente vai falar também sobre as forças globais, as forças de mudanças globais, e também sobre o mundo que está se transformando. Né? Na segunda aula, a gente vai usar tudo que a gente usou na primeira aula, de sinais emergentes que a gente conseguiu observar, e aí a gente entra um pouco mais em como usar esses sinais no dia a dia. Hoje já vai ser possível sair daqui com uma mente mais ampliada. Mas acredito que na segunda aula vai ser uma aula de mais agência, assim, que vocês vão pegar mais ferramentas que vocês possam usar no dia a dia. André, você fala da aula 3 e da aula 4? Na aula 3, a gente vai estruturar, né, a decisão de o que a gente deve priorizar no processo de inovação. Então, se a gente está atacando o mercado, se a gente está defendendo uma posição de mercado, então é importante estabelecer essa prioridade, né, se a gente vai aumentar performance, se a gente vai aumentar a produtividade, se a gente vai atacar um concorrente, se a gente vai fazer parcerias, enfim. Então, estabelecer uma estratégia e priorizar essa estratégia com base na sua posição. Então, um framework bem interessante que as empresas vêm utilizando nesse mundo de concorrência extremamente transversal, onde uma empresa está no mercado, amanhã ela está num outro totalmente diferente e estabelecendo diferentes cadeias de valor. Né? Então, a gente vai poder discutir isso na terceira aula. E na quarta aula, a gente vai falar sobre Venture Capital aplicado às organizações, Venture Capital que é o financiador dessas iniciativas na sua, né, imensa maioria no mundo todo. Então, as empresas já estão utilizando o financiamento de empreendimentos digitais como estratégia de inovação. Então, a gente vai falar sobre Corporate Venture Capital e inovação aberta como estratégias para ampliar aí a agilidade das empresas nesse processo de transformação dos negócios. Então, vai ser uma oportunidade também para trazer ferramentas aí para o processo de decisão e reinvenção dos negócios também na última aula. É isso, Carol. Beleza. Aqui o QR Code de novo, se vocês quiserem escanear, tá? Esse é o momento. Qualquer coisa, alguém me pede ali de novo no bate-papo, que de repente a Juliana do IDP... Você está no mudo, Carol. Nossa, quase que eu não consigo ativar meu áudio. Bom que vocês já estão respondendo aí. A primeira pergunta para a gente aprender a mexer na ferramenta e garantir a gente ficar sabendo um pouquinho mais da onde vocês são. Como é que você ficou sabendo do curso? Uma parte por e-mail, legal. Eu sei que o Instagram também rolou um compartilhamento bastante grande. Tá, beleza. Vou passar de novo aqui para a próxima pergunta, tá? Quem ainda não respondeu pode responder. Você trabalha com o quê? Eu queria conhecer um pouco mais vocês. Vocês são empreendedores, trabalham com serviços, trabalham na área de saúde, são gestores, trabalham na área de marketing, na área de estratégia, enfim,
Podem ir colocando e escrevendo aí que eu já vou fazer uma nuvem de palavras para entender um pouquinho mais quem são vocês. Novos negócios, roteirista. Ah, roteirista, depois eu vou tentar me lembrar de um negócio para falar, mas acho que vai ser mais para o final na aula 2, que tem um pouco a ver, eu acho. Marketing, autônoma, direito, comunicação, inovação e estratégia, transição para UX, UI legal, saúde, banking, advogada, aviação civil, bom, meio ambiente, gestor de TI, redes sociais, administração, prestador de serviço, commodities agrícola, massa. Tá bom. Gestão educacional, muito bom. A gente pode depois passar o link aí do Teach the Future também para a gente conversar mais sobre isso. Legal. Quem não respondeu ainda pode responder, isso aqui é mais para a gente, e o que eu mais acho legal de ver é a diversidade da turma, porque isso é muito importante para os exercícios que a gente vai fazer e para os estudos de futuro em geral, tá? Cidade de residência, só para a gente saber também de onde vocês são, onde vocês moram, de onde vocês estão falando. Legal. Ai, Lisboa. Rio. Nossa, até de Dublin, legal. Muito bom, a maior parte de Brasília e São Paulo e depois várias outras. Legal, gente. Chapecó, Candangolândia, aqui pertinho também, DF. Cruzeiro aqui perto também. Legal, vou passar aqui então. E uma nuvem de palavras, só coloquem uma palavra, assim, de o que vocês esperam no final do dia de hoje, o que você espera ter aprendido. Tá? Pode ser uma expectativa, um sentimento, qualquer coisa aí para a gente comparar com o final, tá? Do dia. Inovação, legal, pensar futuro, massa. Novas ideias devem surgir, aperfeiçoar conhecimento, com certeza. Tendência de futuro, vamos falar também. Incentivos, análise de cenários, compartilhar ferramentas, inspiração. Muito bom, aproveitar a oportunidade, fazer equity também. E para quem é investidor, até o André, depois por isso que a gente colocou um pouco de sinais de futuro também, eu gosto muito do exercício de futuro para pensar no longo prazo e possibilidades, inclusive, de investimento, porque para o investidor mesmo, né, quanto mais longo prazo pensar, melhor, que ele ganha mais até no investimento. Acreditar, legal. Vou passar aqui, quem ainda não respondeu pode ir respondendo, depois a gente pega as nuvens finalizadas. Muito bom, gente. E aí, para a gente alinhar, eu não vou dar muitas respostas para vocês hoje. É provável que vocês saiam com muito mais perguntas do que respostas. E aí, na aula 2, eu acho que talvez a gente aterre um pouco mais e consiga tirar tudo que hoje vai ampliar. Na aula 2, a gente vai tentar reduzir em ações ou estratégias. Mas hoje, o que eu vou fazer é dar uma chacoalhada na forma com que a gente é acostumado a pensar, que é o jeito que a gente aprendeu a pensar mesmo, que todo mundo, a maior parte das pessoas pensa assim, que é o nosso normal pensar dessas formas, tá? De todas as formas que eu vou colocar aqui. Eu gosto de sugerir esse livro, esse foi um dos primeiros livros que eu li que tinham a ver com o tema, que é o livro Depois do Futuro. Quem escreveu esse livro foi o Franco Berardi, ele é escritor, é um filósofo italiano. Ele escreveu 2 livros, eu li os 2. Primeiro eu li esse Depois do Futuro. E nesse livro, Depois do Futuro, ele fala o que é engraçado, porque o futuro é sempre aquele lugar em que a gente nunca chega, né? Teoricamente. Ele sempre está à nossa frente. E foi por isso que eu comprei esse livro. E ele fala que, pelo menos a nossa geração, provavelmente anterior, ou 1, 2 gerações anteriores, acreditavam muito que o futuro era sinônimo de progresso. Era sinônimo de tecnologia, era sinônimo de progresso e coisa boa. Só que a gente chegou nesse futuro.
E esse futuro não é tão maravilhoso, nem tudo era progresso, nem tudo foi resolvido, a tecnologia não resolveu tudo. Então, ele faz essa crítica àquele futuro tecnicista, né, de que a gente quando a gente pensa em futuro, a gente sempre pensa em evolução tecnológica. E o mais difícil para a gente é pensar nas outras evoluções, né, na evolução das melhorias, da menos desigualdade social, países mais ricos em sustentabilidade, em pessoas felizes, em outros tipos de indicadores e menos tecnologia. Então, ele faz uma crítica bastante grande sobre essa questão, essa visão do futuro como sempre algo positivo, visão de progresso. E aí, logo depois, ele também trouxe o outro livro que eu li, que foi o livro que fala sobre futurabilidade, que ele traz esse termo, que é futurabilidade, que é o livro Futurability, o nome, também indico. O outro tem em português, esse não tem em português ainda. E ele traz esse termo porque ele fala, se o futuro é tão cheio de possibilidades assim, e a gente viu que nem tudo a gente teve agência ou foi tão bom, a gente precisa acreditar que o futuro é múltiplo e que a gente tem agência sobre ele, né? Então, futurabilidade é um termo que se refere à multidimensionalidade do futuro, né? Mostrar que o futuro ele é múltiplo, ele tem plurais, são várias possibilidades e que estão inscritas hoje aqui no presente, elas estão aqui hoje de certa forma, só que a gente não consegue enxergar. E eu adoro esse nome, futurabilidade, a tradução do futurability, porque ele traz um pouco da questão da nossa habilidade também, o nosso poder de fazer algo em relação ao futuro, que é para isso que a gente está aqui hoje, tá? E aí, o futuro, como o próprio nome diz aqui, o futuro é múltiplo, então a gente quase nunca fala, pelo menos nos estudos de futuro, a gente sempre vai se referir ao futuro como futuros, porque eles são múltiplos, eles são plurais, cada pessoa tem uma imagem de futuro diferente, né? Então, se eu te perguntar, eu já vou perguntar para vocês, qual que é a imagem de futuro que vocês têm na cabeça de vocês? Cada um, pode ser seu irmão, seu marido, nasceu de irmão gêmeo, vai ter uma visão diferente de futuro. Porque a nossa imagem de futuro, ela é construída a partir do nosso passado e do nosso presente. Então, das nossas experiências, das nossas memórias, de tudo que a gente já passou, do que a gente conhece, tudo do nosso conhecimento, aí a gente cria a nossa imagem de futuro. Então, é muito importante também estudar a imagem de futuro. É uma área que eu acho bem legal. E aí eu tenho já uma pergunta para vocês. Vamos lá para o celular. Quando você pensa no futuro, o que vem à sua mente? Palavras, vocês podem jogar, tá? Sem nenhum direcionamento mesmo. É o que vier na cabeça, nem pensa tanto, já escreve. Relógio, tempo, né? Futuro tem tudo a ver com o tempo. Crescimento, acho que tem aquilo também da gente pensar no futuro que é sempre melhor. Imprevisibilidade, com certeza. Prosperidade, legal. Crescimento, passado também, tudo a ver. Futuro tem tudo a ver com o passado, a gente vai falar. Tecnologia também, paz, perfeito. A gente, acho que quem escreveu isso, otimista também sou. Situação financeira, sim. Robôs também. Utopia, sim. Poderiam ter escrito distopia também, de repente. Vacina, com certeza. Maravilhoso isso. Aprender daqui a pouco. O daqui a pouco varia bastante de pessoa para pessoa. Desenvolvimento, otimismo, dinheiro, novo, planos, amor, crescer. Legal, muita coisa. Legal. E se eu pedisse para vocês, de repente, desenharem a imagem de futuro de vocês, a gente teria ainda mais imagens diferentes, né? Que não fosse só uma palavra. Essas imagens aqui são imagens do Google, em que eu pesquisei, por exemplo, futuro, future, sei lá, futuro das cidades, utopia, distopia. Fui procurando essas palavras, e essas são imagens que aparecem no Google. E aí, se a gente for olhar essas imagens de futuro, elas não têm nada a ver com a realidade, né? Vamos analisar aqui. Do lado direito, a gente tem as distopias. Então, são aqueles mundos meio cinza, poluídos, muita propaganda, carros voadores, poluição, sujeira, tudo neon, que é aquilo que a gente vê muito em filmes, alguns filmes de ficção, Blade Runner e Mad Max, etc. A gente tem o futuro aqui do meio, que é um misto de super verde e muito tecnológico, como se a gente tivesse meio que destruído e reconstruído, porque nenhuma estrutura dessa a gente meio que reconhece hoje, né?
Então, não dá para dizer se isso é novo ou se foi reconstruído. E o da esquerda é quase também novos estilos, tem coisas, muito arranha-céu, tem ali uma imagem que é quase que um novo planeta, a gente, né, colonizou outro planeta que tem uma outra lua gigante, não sei. Então, a imagem de futuro, ela varia muito de pessoa para pessoa. Muito, muito. E aí, por curiosidade, eu acho que é uma conversa que vale a pena fazer. Pega aí a pessoa que está do seu lado depois da aula, nos próximos dias, e pergunta. Faz o seu exercício primeiro e depois pergunta para outra pessoa. Eu fiz esse exercício já, eu fiz algumas entrevistas até pela guia, para perguntar para qual era a imagem de futuro dessas pessoas. Eu entrevistei um músico, entrevistei uma designer de biomimética, Carol Freitas, e o músico também daqui de Brasília, e são imagens completamente diferentes. E por que muda? A gente vai falar muito sobre isso e repetindo. Muda porque cada um vive em um local, tem uma experiência diferente, teve um histórico diferente, uma profissão diferente, um estilo de vida diferente, classe social diferente, tudo isso altera a imagem de futuro. Por que a imagem é importante? Porque a partir da imagem que você consegue imaginar também, é onde você também cria seus planos, né? Cria suas estratégias e cria ações para chegar naquela imagem. Acho que é isso sobre imagem. Eu adoro essa temática. Tem um estudioso da área de futuros que estuda imagens de futuro, estuda imagens de futuro para jovens. Tem uma outra pesquisadora que estuda imagens para construir, por exemplo, processos para construção de paz, então em locais com conflitos. Né? Então, imagem de futuro eu gosto demais porque é um trabalho criativo, né? Eu adoro. E aí uma outra pergunta que meio já surgiu um pouco disso na pergunta anterior sobre relação ao futuro, o tempo, eu quero saber, quando começa o futuro para você? Se é daqui a alguns minutos, se é amanhã, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos ou mais. Quando você pensa em futuro, o que é o futuro para você? Não tem resposta certa, tá, gente? É só uma percepção que eu quero pegar mesmo de vocês. Em 1 hora? Nossa, interessante, gente. Eu não coloco 1 hora, não. Sabe que quando eu penso em futuro, eu penso mais longe também. E aí, por curiosidade, eu vou trazer... Eu fiz essa pergunta para jovens, né? Porque jovens estão de 15 a 24 anos. São momentos bem complicados. Porque se ele está ali com 15, 16, 17, ele está estudando para vestibular, para fazer uma graduação de algo que ele não vai trabalhar com, porque está num momento realmente de muita, muita transição. E às vezes, se ele está saindo da faculdade, ele também encontra em um momento bem complicado de conseguir um emprego naquela área, porque ele ainda não tem experiência, as coisas estão mudando, enfim, futuro do trabalho, né? Está bastante complicado. E eu perguntei isso, as respostas foram 1 e 5 anos, né? Bem mais curto prazo ali do que comparar 10 anos ou 20 anos ou mais. E teve uma diferença, inclusive, com relação a gênero. As mulheres disseram mais próximo, 1 ano, e os homens disseram 5 anos, um pouco mais tempo. Porque eu não sei, tá? Isso foi só o resultado da pesquisa, a gente não se aprofundou tanto nesse assunto. Mas legal, a maior parte aqui falou que 1 hora já é futuro, e só 3 pessoas falaram ali 20 anos ou mais, que é o de bem longo prazo. Né? E quanto poder você pessoalmente acha que tem para moldar e influenciar o futuro? Né? Pode ser o seu futuro. A escala tá meio pior ou melhor, é tipo pouco ou muito, tá? Ali faltou um ajuste. Legal. Até que a gente tem uma turma que acredita que tem bastante impacto, o que é muito bom, né? Muito bom, a gente está lá perto do 8, 7,6, então, relativo impacto sobre o influenciar o futuro. E mais... a outra pergunta vai ficar para depois. E aí que eu perguntei para vocês, quando começa o futuro? Se a gente olha 10 anos para frente, por exemplo, 2030, normalmente, a gente tem uma dificuldade de pensar muito tempo para frente, né? A gente subestima o poder ali das mudanças no tempo. Então, 10 anos para frente, se você pensar do lado pessoal, você vai pensar, vou dar o meu exemplo, assim, né? Rapidinho. Então, eu vou continuar nessa casa, talvez me mude mais 1 ou 2 vezes, vou trabalhar em tal empresa, vou fazer mais um curso, de repente vou ter um filho, né? 10 anos dá tempo, então a gente pensa mais ou menos nisso. Só que a gente subestima muito o poder de 10 anos, e já vou mostrar o 10 anos aqui, o 10 anos aqui para trás.
E nos estudos de futuro, a gente fala que 10 anos é um tempo ideal para se pensar, né, em futuro. 10 anos, se você quiser fazer um planejamento assim, de médio, longo prazo, 10 anos é um tempo bom. Porque 10 anos dá para você criar algo novo e aquilo morrer, dá tempo de você criar algo novo e aquilo mudar o mercado completamente e, né, enfim, continuar em crescimento, dá tempo de disrupções, né, de mudanças completas. Então, 10 anos é um bom período para você pensar em longo prazo ali em grandes mudanças. E aí, quer dizer, já eu chego ali no exemplo. Ai, gente, espera aí. E aí, o que eu estava falando que a gente normalmente subestima o tempo, é que se você fizer o exercício de você pensar 10 anos para trás e colocar no papel mesmo a sua linha do tempo. Gente, 10 anos atrás, eu estava começando... Nossa, 10 anos atrás era 2010. É 2010? 2011. Eu estava trabalhando na Ambev, na área de marketing, eu nem pensava em trabalhar na área de futuros ainda, nem sequer inovação. Eu gostava das coisas novas, novos produtos, mas não estava ainda querendo estudar inovação. Morava em Brasília, acho que estava indo para Cuiabá, morei um tempo em Cuiabá e voltei. 10 anos, deu tempo de eu fazer uma pós-graduação, mudar de empresa, morar fora, voltar. Dá tempo de muita coisa. Então, faça um exercício para trás, e também nos estudos de futuro a gente fala que tem que olhar para trás para poder olhar para frente. Então, olhem para trás e façam um exercício pessoal de vocês, ou da empresa de vocês também, para o que aconteceu nos últimos 10 e joga isso para frente. O que pode acontecer nos próximos 10? O mesmo ritmo de mudança para frente. E aí vocês vão conseguir ter uma noção um pouco melhor do tempo do que o que a gente normalmente tem, quando a gente começa primeiro pensando daqui para frente. E aí, por exemplo, né, o iPhone, o iPhone que a gente conhece aqui, a primeira versão foi lançada em 2007. Então, foi 14 anos atrás. E o iPhone, ele simplesmente mudou o mercado ali de celular, de telecomunicação, de comunicação. Ele foi uma inovação disruptiva, acho que o André depois vai explicar melhor sobre isso. Né? Ali dentro da linha de telefones, tinham vários telefones, era tudo incremental. Tinha um SMS, aí depois vinha, não sei, um joguinho, aí depois vinha um não sei o quê, e aí veio o iPhone que mudou completamente. Né? Então, em menos de 10 anos, o iPhone conseguiu mudar completamente o mercado, não só o dele, como de outros. E aí tem o exemplo do Facebook também, que foi lançado em 2004, como The Facebook, né? Ele mudou o nome depois para Facebook, e em 6 anos ele conquistou 500 milhões de usuários. Provavelmente o iPhone ajudou bastante, né? Porque aí melhorou a mobilidade, acesso à internet e tudo isso. Mas em 6 anos, assim como o iPhone também, em menos de 10 anos foi possível mudar completamente o mercado. Então não fiquem achando que em 10 anos nada vai mudar, porque tudo pode mudar. Dá para ter 3 presidentes, depende do que está falando, né? Que pode ser às vezes o nosso caso. Dá tempo de muita coisa em 10 anos, tá? Dá tempo de ter, sei lá, 4 filhos, se for de 2 em 2 anos ali. Dá tempo de muita coisa, gente. Deixa eu seguir. E aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu... Era mais ou menos aquela pergunta, só que com relação a se o mundo está ficando melhor ou pior na visão de vocês. Bora, gente, que ainda não voltou. Gente, sei. Um pouquinho para otimista, assim, né? Bem leve. Tá. A gente está ali no 6, tá? A gente está na dúvida se o mundo está ficando melhor ou pior, mas tem muita gente que acha que está ficando pior. Beleza. Nos próximos 10 anos... se eu tivesse feito essa pergunta, por exemplo, em 2018, a resposta de vocês teria sido diferente, provavelmente. Porque a nossa realidade atual, o nosso presente, ele muda completamente a nossa imagem de futuro também. Então, é tudo muito misturado. A gente acha que é passado, presente e futuro. Não é, tudo vai e volta, a gente vai para frente, enfim. E a pandemia, ela realmente mudou. Não só a pandemia, né? Tudo que acontece desde ali de 2019
muita coisa acontecendo, muda a todo momento a nossa visão de futuro, inclusive a vacina. Se a vacina não tivesse começado, provavelmente a gente estivesse ainda mais pessimista com relação ao futuro, né? A vacina talvez tenha dado um ar de, ai meu Deus, pode ser que as coisas melhorem um pouco. Então, as coisas mudam também de acordo com o nosso passado e nosso presente, né? Era essa a principal informação que eu queria dar para vocês. Se o futuro é pré-determinado, podemos saber com antecedência. Mas se podemos saber com antecedência, nós podemos mudá-lo. Então, ele não é pré-determinado. Tudo isso para falar que a gente não tem como fazer uma previsão de futuro, né? Não existe a previsão de futuro, pelo menos pelos estudos de futuro. Não é esse o objetivo, não é esse o intuito. Que é impossível prever o futuro. Eu vou voltar um pouco aqui. Espera aí. Que eu acabei não mostrando lá para vocês. Quando a gente está falando de imagem de futuro, que era sobre a nossa dificuldade de enxergar futuros diferentes, aqui eu trouxe 2 exemplos de vídeos que tem na internet, no YouTube. Aqui, por exemplo, tem os Jetsons, né? E tem um vídeo mais ou menos recente da Samsung. O dos Jetsons é bem a caricatura de um futuro que a gente normalmente imagina. Super tecnológico, mas sem nenhuma mudança social, de estrutura social. Né? O cara continua trabalhando normal, o chefe dele é super chato, ele continua sendo obrigado a trabalhar, ele faz ali zooms com o chefe, mas ele continua mandando, é super carrasco o chefe. A esposa continua dona do lar, né, fazendo compras, aquela caricatura, não tem tanta diferença. E esse vídeo da Samsung deveria ser um futuro, uma propaganda da Samsung, só que é bem desprovido de realidade, porque é como se todas as telas do mundo virassem touch, na verdade, tudo virasse uma tela e virasse touch. E tem um momento no vídeo que a pessoa pega uma garrafa de água e a garrafa de água é touch, com indicadores. Então, é meio que absurdo, assim, é o cúmulo de um vídeo que quer mostrar futuro, mas não tem nada de realidade. É algo que a gente vê, mas a gente nem acredita. Né? Depois eu posso passar os links para vocês verificarem melhor. A gente está falando sobre a imagem de futuro, que cada um tem uma imagem diferente, né? Então, no mundo, a gente tem 7,8 bilhões de imagens diferentes. E aí, quando começa o futuro, vocês já responderam, né? A gente já olhou lá para frente, já olhou para trás, já falou sobre o Facebook. Eu queria mostrar isso aqui para vocês. Se vocês fizerem um exercício de... Deixa eu passar aqui. Se vocês fizerem um exercício, além de linha do tempo, vocês fazerem aqui nesse papel, essa aqui é a quantidade de semanas que a gente tem na vida, considerando que a gente vai morrer com 90 anos, tá? Se olhar nesse anterior, assusta um pouco, porque esse aqui é a quantidade de anos. Então, são 90 anos, são 90 quadradinhos. Dá uma assustada. Mas aí, por semana, é melhor. Que é uma sugestão mesmo de exercício para fazer em casa depois, para a gente ver a quantidade de coisas que ainda podem acontecer na nossa vida. Esse aqui até eu mudei, peguei na internet e mostram que a maior parte da nossa vida aqui é na nossa carreira. E eu até fiz uma mudança aqui, coloquei mais uns 10 anos ali na aposentadoria, porque na aposentadoria estava 60 anos, eu joguei para 70. E é provável que quando a gente se aposente, ou não se aposente, né? Jogue aqueles anos ali mais para frente. Esse tempo de aposentadoria provavelmente vai diminuir. E aí, antes de falar sobre a previsão de futuro que eu tinha falado, é muito importante falar sobre alguns vieses que a gente tem. Né? Sobre o futuro, a gente se mantém no escuro por causa do que a gente não sabe, do que a gente não pode imaginar. Estudo de futuro, ele pode ser quantitativo? Pode. Você pode usar dados, você pode pesquisar o histórico das coisas, pode usar, sei lá, inteligência artificial para fazer extrapolação daqueles dados, daquelas informações, mas ele é prioritariamente um exercício criativo, de imaginação. Tá? E como a gente não conhece tudo que existe no mundo, a nossa imaginação e a nossa criatividade ela é limitada. Então, por isso que existe essa frase, é de um livro, Learning from the Future, que fala que a gente se mantém no escuro. Aqui é um gráfico, na verdade não é um gráfico, mas vocês já devem ter visto isso em outros lugares. A linha amarela é o que a gente sabe. A linha em lilás é o que eu sei que eu não sei. Né? Então, tem várias coisas que eu não sei, que eu sei que eu preciso aprender, ou que eu não sei, mas também não vai dar tempo de estudar na minha vida. Mas em preto, que é o principal, que é a maior parte, é o que eu nem sei que eu não sei. Né? Então, tem muitas coisas que a gente não sabe sobre a humanidade, que a ciência ainda não conseguiu estudar, não conseguiu descobrir, ainda tem suas dúvidas, sem contar que está toda hora a gente revisitando vários conceitos e várias coisas. Então, a maior parte das coisas a gente não sabe, e isso também atrapalha a nossa visão de futuro.
Se a gente soubesse tudo, a gente conseguiria prever. Como a gente não sabe, a gente usa o trabalho criativo e a imaginação. Eu gosto também aqui dessa analogia com o navegar, né? A gente precisa navegar esse tempo incerto. Mesmo que a gente tenha vários radares, que eu tenha uma previsão de tempo, eu saiba que vai fazer sol e eu tenho os meus radares, ali o navegador, o comandante, ele tem que saber fazer qualquer coisa que seja necessário. A previsão do tempo está sol, os meus radares estão indicando isso, mas se cair uma tempestade, eu tenho que saber navegar. E o foresight, os estudos de futuro, a prospectiva, ou qualquer outro nome que seja utilizado dentro dessa área de usar sinais de futuro, é para isso, é para você se adaptar ao que vier. Né? Você ser mais flexível, mais resiliente, conseguir navegar melhor mesmo ali por esse ambiente de tanta incerteza. Até essa noção de passado, presente e futuro, gente, ela tá se alterando, tá? Eu li um livro indicado por um colega meu sobre o tempo, um físico que escreveu sobre o tempo. É um livro minúsculo, mas que você lê 2 páginas por dia e fica uma semana sem ler, porque não dá para entender direito. E ele ainda fala muito sobre que tempo é ilusão. Então, até essas noções de passado, presente e futuro, a gente precisa dar uma mudada na forma como a gente pensa. Né? Dizem que sobre o passado a gente traz fatos e dados. Né? Quando a gente vai fazer normalmente planejamento estratégico, pega lá o histórico de vendas, histórico de crescimento, uma sazonalidade, vê todos os dados que tem, e aí coloca, para esse ano, a economia está desse jeito, então vou jogar aqui 20% de crescimento nas vendas, mas se eu aumentar a penetração desse produto aqui nessa base, nesse segmento, eu consigo mais 15%, e aí você vai jogando os dados que você já tem, com base no passado. Então, assim, não que usar dados sejam ruins, não é, mas a gente precisa usar sabendo das incertezas que esses dados também trazem, porque são todos com relação ao passado, né? E com relação mesmo aos fatos sobre o passado, há controvérsias, né? Se a gente olhar, por exemplo, 2 pessoas olhando o mesmo fato, elas não vão ver o fato da mesma forma. Cada uma tem uma visão diferente. E aí um outro exercício, e isso eu percebi conversando com minha irmã, e eu sugiro que vocês façam isso se você tiver irmão, ou mesmo com seu pai, sua mãe. Eu estava contando uma história para minha mãe, eu estava conversando sobre uma história, e aí minha irmã me falou, não foi isso que aconteceu. Falei, como não foi isso que aconteceu? Eu contei a minha versão da história e ela contou a versão da história dela. E era uma memória que eu tinha certeza de que era uma verdade. Então, mesmo um fato, e a nossa memória, ela faz isso com a gente, né? A nossa memória não é verdade, é aquilo que a gente guarda sobre aquele assunto. Então, tem até também um episódio aqui na Netflix, da Vox, que é o Memory Explained, da explicação da memória, que fala muito sobre isso. A memória, ela é mutável, ela não é verdadeira. A gente cria várias coisas e joga na memória quando, na verdade, aquilo às vezes não existiu, a gente pegou outras coisas e foi juntando na nossa memória. Então, mesmo o passado, ele se altera ao longo do tempo, ele está se alterando ao longo do tempo. E aí, se a gente olhar pelo menos o exemplo, eu na escola aprendi que em 1500 o Brasil foi descoberto. Foi assim que eu aprendi. Hoje já não se aprende mais assim na escola, né? 1500 não foi a descoberta do Brasil, foi quando começou a colonização ali, foi quando os portugueses invadiram o Brasil, né? O Brasil já existia há muito tempo, tinha toda uma comunidade indígena gigantesca aqui antes, que foi dizimada, etc e tal. Então, toda uma história que a gente aprende na escola, menos de 20 anos, sei lá, 30 anos, já se altera a forma como ela é contada. E como a gente já sabe também essa frase, a história é contada pela voz do vencedor, né? Então, não necessariamente aquilo é verdade. À medida que você vai caminhando para o futuro, você vai também aprendendo mais sobre o passado. Então, era aquilo que eu mostrei lá no começo, assim, que eu falei aquilo sobre a Covid, né? A viagem de passado, presente e futuro, ela é muito menos linear do que a gente imagina. Eu pensei para hoje, eu fui no futuro várias vezes e voltei. Eu pensei, eu preciso me organizar, trazer uma luz, que roupa eu vou usar, volto, treino, finjo que estou na aula, treino, conversas e volto. A gente está toda hora indo no futuro e voltando. A gente faz viagens no tempo, tanto para o futuro quanto para o passado, a todo momento. O nosso cérebro, ele é meio que uma máquina do tempo, de certa forma. Tem um documentário muito interessante que eles disponibilizaram no YouTube, eu passo o link depois para vocês, que é do canal History Channel. Ele revê as últimas 2 décadas, então são 20 anos de história. Então, isso para qualquer pessoa, independente se quer estudar futuro ou não, vale assistir, porque pelo menos às vezes eu perco a minha noção do tempo. Então, eu vejo, sei lá, tem algum fato que eu olho, gente, isso não foi ano passado, o negócio faz 20 anos.
Ou o negócio faz 20 anos, eu achei que já fazia 30 anos que o negócio tinha acontecido. Então, e são vídeos bem curtos, então é muito, muito bom. Além de ser muito bom, é legal você ver o que 20 anos, as coisas que vão se repetindo. E você vai conseguindo observar tendências, né, coisas, sinais emergentes que estão desde o começo dos 20 anos e só estão aumentando até hoje. Então é bem legal vocês assistirem esse vídeo, inclusive depois da nossa aula, que eu acho que pode até ser visto de uma forma mais legal, melhor. Eu já fiz essa pergunta para vocês, né? Vamos lá ver como é que ficou. Opa! Espera aí, gente. Depois eu chego lá naquela outra. Aqui a gente já foi, né? Sobre a questão do futuro, que o futuro não é previsível. E aqui vou entrar num pouco de conceituação para a gente saber um pouco de diferença. Como a turma é bastante ampla e diversa, quem tiver interesse em realmente se aprofundar na parte de prospectiva, foresight, depois me procura, a gente pode trocar e-mail e tal, para passar outras dicas para se aprofundar. Aqui eu vou fazer de formas bem mais rápidas, assim, mais superficial na conceituação, né? Mas quando a gente fala estudo de futuro, tem outras palavrinhas também que entram aí nesse bolo. Tem estudo de futuro, prospectiva, foresight e alfabetização em futuros também, que é um nome um pouco mais atual, Futures Literacy. São todos nomes diferentes, mas que têm um pouco de interseção, tá? E aí eu vou passar rapidinho aqui sobre eles. Os estudos de futuro, ele é um campo acadêmico, tá? De estudo científico, que ele é bastante transdisciplinar. Então, você pode estudar futuro trabalhando em educação, até porque a educação, ela trabalha com a educação para o futuro, então quem trabalha com educação tem que estar sempre pensando em habilidades que serão necessárias, como formar melhores pessoas, então é sempre pensando no futuro. Filosofia, sociologia, história, antropologia, psicologia, teoria econômica também está sempre estudando passado, né, história e ciclos, e também pensando para frente, né? Então, junta tudo isso com observação realmente da vida real, com o objetivo de propor múltiplos futuros, né? Sempre em benefício da sociedade. A gente pode pensar em múltiplos futuros, alguns vão ser ruins, outros bons, e a gente vai escolher aqueles que são melhores para a sociedade. É essa a ideia dos estudos de futuro. Tem a prospectiva, que é... E aí, assim, a diferença entre prospectiva e foresight é quase minúscula. Prospectiva é da escola francesa e a foresight americana. E a diferença, assim, na vida real, no dia a dia, vocês não vão nem usar, né? A diferença entre as duas. Então, de repente, escolham chamar do nome que vocês quiserem. O ruim é que prospectiva, quando você fala que trabalha com isso, ninguém sabe o que é, né? Do campo geral. Mas a prospectiva, ela pode ser definida, né? É sistemático, porque você precisa fazer continuamente, participativa também, assim como foresight, tem que envolver várias pessoas de diversas áreas e competências, de inteligência futura coletiva, tá? Para construir uma visão de longo prazo, né? E também para mobilizar a ação conjunta. Essa é uma definição de prospectiva. E o foresight é como se fossem os estudos de futuro aplicado a empresas, né? Unindo a ferramentas de gestão. Então, dentro do foresight, para quem trabalha com planejamento estratégico, o ideal é você juntar algumas ferramentas, algumas etapas anteriores a construir o planejamento estratégico, algumas etapas anteriores de pesquisa e entendimento para ajudar o planejamento estratégico. É meio que quase estar incluso no planejamento estratégico. É uma ferramenta também de gestão. E também implica ação no presente. Só estudar o futuro, aí isso é importante, eu vou reforçar. Só estudar o futuro para criar um relatório, para estudar, para criar um cenário, ou que seja, sem agir, não é estudo de futuro, não é foresight, não é prospectiva, não serve para nada, né? Implica ação. Você tem que pensar em ações no seu dia a dia, criar estratégias de mudança, porque senão a gente nunca vai conseguir ter agência sobre aquilo que eu estou olhando, pensando, imaginando e criando. E esse outro nome é alfabetização em futuros, ou Futures Literacy, para quem quiser procurar em inglês, né? É uma capacidade, essa é uma definição da Unesco, é uma capacidade, é a habilidade que permite que a gente compreenda melhor o papel que o futuro tem nas nossas vidas. Então, ser alfabetizado em futuro fortalece a nossa imaginação, a nossa criatividade, aumenta a nossa capacidade de se preparar e, portanto, se recuperar e inventar conforme as coisas vão acontecendo. E aí eu falei que eu ia repetir de novo, recentemente teve...
esse evento aqui da Unesco, Unesco Futures Literacy Summit 2020, evento online, maravilhoso, muita gente do mundo inteiro falando sobre o assunto, está disponível as gravações, se eu não me engano, vale muito a pena para quem trabalha com futuro, principalmente ligado à educação, e tem a organização Teach the Future, que eu tinha comentado, que o foco dela é a alfabetização em futuros, né? É uma capacidade que todo mundo tem que ter. E aí eu vou fazer uma comparação, pode não ser tão verdadeira, mas, por exemplo, Design Thinking, há um tempo atrás, poucas pessoas sabiam. Hoje você fala, todo mundo sabe mais ou menos o que é, né? Você pode até não saber fazer o processo certinho, saber todas as ferramentas, mas o conceito você meio que sabe. E se você participar de algum evento, de algum workshop de Design Thinking, você sai de lá e você não consegue mais pensar de outra forma. Aquilo muda a forma como você pensa. A partir de então, você começa sempre a pensar de uma forma diferente. A alfabetização em futuros é a mesma coisa, e é um dos objetivos da aula de hoje. Promover mudanças na forma como a gente pensa, para que todo mundo, e isso todo mundo tem que ter, tá? É uma competência escolhida, inclusive, pela Unesco, uma competência muito importante para o século XXI, para desenvolvimento de todas as pessoas. Se todos pudermos pensar melhor em futuros, provavelmente a gente vai ter melhor capacidade de influenciar melhor o futuro. Ou melhor, o futuro, né? E aí, para que pode ser utilizado? E é super amplo. Como eu falei lá, o estudo de futuro é transdisciplinar, e aí, a mesma coisa, as ferramentas que existem podem ser usadas para muitas coisas. Você pode avaliar que escolha que você precisa fazer ali, você tem opções. Qual que tem maior chance de sucesso em uma variedade de ambientes competitivos, que você consegue criar esses ambientes competitivos por meio de cenários, por exemplo. Você pode pensar em novas formas de diferenciação do seu produto, você pode pensar em novos produtos ou serviços, você pode pensar em necessidades ali de combinações, de fusões, aquisições, alianças e parcerias. Então, às vezes, você vê cenários de futuro em que você olha, nossa, esse futuro aí, se esse cenário acontecer, eu não vou mais existir, eu não consigo, eu não tenho competências, não tenho como. Então, você pensa em que parcerias, aquisições, fusões, que alianças você pode fazer hoje, para que naquele futuro, se ele aconteça, você está melhor preparado. Aliás, a pergunta, né, para que se aquele futuro acontecer, ele não vai acontecer, mas se algo parecido com aquilo acontecer, eu já estou preparado, que é para isso que serve o estudo de futuro, estar preparado. Você pode pensar em novos clientes, novas necessidades, porque o mercado vai mudando, novos perfis de consumidores vão surgindo. Serve também para detalhar competências a serem desenvolvidas na organização, e aí, extrapolando para o lado pessoal, serve para você pensar o que eu preciso desenvolver diante de tudo isso que está acontecendo de mudança. Que competências eu preciso desenvolver? E pensando em organização, isso é essencial, é crucial, porque você imagina, assim como eu estava falando para aliança, às vezes você olha para um cenário possível, possibilidades que você não tem ninguém na sua organização com aquela competência. Então, você precisa de hoje desenvolver aquilo, enfim, cursos, treinamentos, contratar pessoas, recrutar pessoas, entre várias outras coisas que são feitas dentro das organizações. Pensar em novos modelos de negócio, pensar em parcerias e formatos para desenvolver a inovação aberta, aumentar o aprendizado da organização, o próprio processo de pensar em futuro, ele gera aprendizado, assim como eu falei a questão do design thinking. Políticas públicas, como desenvolver políticas públicas, o que a gente precisa desenvolver nessa cidade, pensando no desenvolvimento da cidade ou no país, tanto de políticas de educação, aí até coloquei mudança curricular no ensino formal, por exemplo. A Finlândia é bem famosa de usar o processo de foresight participativo para mudar o currículo de um país inteiro. Singapura também pensando o que precisa desenvolver em termos de educação técnica, superior ou qualquer outro nome ali que tenha de competências, pensando a longo prazo. O Senai no Brasil faz um trabalho prospectivo de pensar em habilidades que são necessárias e para isso ele cria os cursos técnicos. O Brasil tem vários estudos prospectivos, depois na segunda aula eu posso passar alguns, tá? Então, não é só isso, tem um etc. ali, né? Mas dá para usar para muitas coisas os estudos de futuro. Eu vi rapidinho aqui o bate-papo, eu esqueci de falar lá no começo. Se vocês tiverem dúvida, vão jogando no bate-papo, no chat, que no final eu vou fazer o download e respondo na segunda aula. Porque eu acredito que não vai dar tempo e como somos muitos, talvez não dê certo. Então, eu prefiro responder depois, tá? E por que é tão importante? Eu espero que até agora vocês já tenham entendido que é meio que super importante pensar no futuro, né?
E aí eu trago o cone de futuros, para quem já viu, eu vou dar uma repetida aqui, mas para quem ainda não viu, eu acho que é interessante passar. O cone de futuros, ele mostra os tipos de futuros que existem, e a gente usa nos estudos de futuro isso também. Então existe o futuro que é projetado, que é, eu vou pegar hoje e vou extrapolar para daqui a 2 anos, como se nada mudasse. Então, a gente vai continuar, se a gente pensar em a economia vai continuar ruim, a gente pensa o nível de desigualdade vai continuar, os níveis de urbanização vão continuar, a evolução tecnológica vai demorar ainda, a gente vai continuar com esses mesmos problemas, nível de regulação e leis vai continuar a mesma coisa, é quase que extrapolar o mundo como é. É uma projeção, se continuar... É mais ou menos o que a gente faz em planejamento estratégico às vezes, né? Algumas empresas ainda fazem dessa forma. Tem o futuro provável, que é mais amplo do que o projetado. Eu pego o que é provável de acontecer. De repente, eu olho alguma coisa, pego alguns indicadores e olho, aquilo tem uma probabilidade de acontecer. Não está no projetado, mas eu acredito que pode acontecer. Aumenta um pouquinho. Tem o futuro plausível, que já é bem maior. Aí eu já saio um pouco da nossa zona de conforto e olho, aquilo é plausível. Não é tão maluco que isso aconteça. Então, pode ser que aconteça, ele é plausível, já tem um julgamento nosso ali de plausibilidade. Tem o possível, que é bem mais amplo. O possível a gente não está fazendo juízo ali se é provável ou não, se ele é plausível ou não, ele é possível. Então, ele amplia muito mais as nossas possibilidades. E aí a gente faz um juízo de valor aqui, no futuro preferível e no desejável, que vocês já devem ter escutado falar esses termos enfim, na internet, né? Os futuros preferíveis e desejáveis são aqueles, a gente pega todas essas possibilidades e analisa. Eu quero que aconteça, é bom, traz benefício para a sociedade, é bom para a gente, melhora isso, melhora aquilo, melhora esses indicadores. Ok, então é como se eu olhasse tudo o que pode acontecer e a gente vai focar nessa área preta. E é aqui que eu vou construir os processos de ação, de estratégia, de políticas públicas para que a gente consiga, de alguma forma, chegar nesse futuro preferível e desejável. Então, era aquilo que eu estava falando, a gente não mapeia só para mapear, a gente mapeia para saber os riscos, possibilidades, para mudar a rota. Então, às vezes eu vejo uma possibilidade muito ruim que pode acontecer. O que eu preciso fazer para que aquilo não aconteça, ou se aconteça, né, se acontecer, de repente o prejuízo é menor, o risco é menor, né, não é tão ruim quanto poderia ter sido. Então, foco aqui na área preta. Mas o que eu mais gosto é o futuro impossível, é o absurdo, é o inimaginável. E aí tem um professor que ele usa esse termo, ele não está em todos os cones de futuro, e eu gosto muito desse termo, porque ele fala, é o Joseph Voros, ele fala que tem coisas que vai além do que a gente consegue pensar hoje. E aqui que está principalmente o nosso poder, a nossa criatividade. Todos os outros exigem criatividade ainda, principalmente de quem faz parte do processo de construção de futuro. E aí eu falo, se você trabalha ali com planejamento, ou você vai fazer o planejamento da sua empresa, quem são as pessoas que você vai convidar? Muitas vezes não, todos nós temos nossos preconceitos, nossos vieses, nossas questões. E o futuro, esse processo, ele precisa de diversidade e de pessoas diferentes, que não só liderança, a hierarquia, a alta hierarquia da empresa, porque essas pessoas pensam das mesmas formas. Normalmente, eles têm opiniões parecidas, eles vieram de locais parecidos, então eles vão ter visões de futuro parecidas. Então, isso não traz mais criatividade para o processo. Então, isso atrapalha o processo de imaginativo, né, e de criação. Então, sempre tem que ter diversidade, tá? Lembra que eu falei lá que a imagem de futuro é diferente muito de uma pessoa para outra. Então, sempre tem que ter diversidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Nesse curso que eu fiz lá em Copenhague, eu era a única pessoa do hemisfério para baixo. Única. Aí, quando a gente vai pensar em evoluções tecnológicas, por exemplo, nunca saía coisas que para mim era muito óbvio. Eu falava, gente, isso no Brasil nunca vai acontecer, não dá para fazer desse jeito. E as pessoas nem sequer pensavam naquela possibilidade, porque não é a realidade delas. Ainda mais assim, nem todos eram moradores de Copenhague, tinha gente do mundo inteiro. Mas tem coisas que eles não vão nem pensar, porque a gente está em outra realidade, a gente é um país, né, ali hemisfério sul, Brasil, dimensões continentais, tem gente riquíssima e gente muito, muito pobre, a gente tem de tudo aqui dentro, então a gente tem realidades muito diferentes. E aí, quando eu estou falando juntar diversidade, eu não estou falando de gente tão diferente assim dentro de um processo de futuros, dentro de uma empresa. Mas eu estou, no mínimo, falando trazer parceiros, fornecedores, clientes, pessoas de outras
funções dentro da hierarquia, concorrentes, quem sabe, porque quando você olha o futuro de médio e longo prazo, o seu concorrente ele vai ter o mesmo problema que você naquele cenário. Será que vocês não podem virar parceiros, construir alianças, ao invés de se pensarem como concorrentes? Né? Então, pensando alto aqui. E aí, voltando para o futuro impossível, absurdo e inimaginável, tem um futurista, um estudioso de futuros que eu gosto muito, que é o mesmo da imagem de futuros, que é o James Dayton, que ele fala que o ideal mesmo é que a gente realmente pense que o futuro é ridículo. Que quando a gente conte para alguém, a pessoa pensa, nossa, que ridículo, isso nunca vai acontecer. Né? E aí o papel de quem estuda o futuro é criar um cenário que a pessoa consiga se colocar ali dentro e entender que aquilo é possível de acontecer. É só você mostrar as tendências, como as coisas estão caminhando e que é possível chegar naquele local que parece ser ridículo. Tem muita coisa que acontece hoje que um dia disseram que era ridículo ou que nunca aconteceria. E hoje estamos aqui, está acontecendo. E assim vai acontecer todas as vezes, de ciclos em ciclos. A gente sempre vai julgar que são coisas impossíveis, absurdas e inimagináveis, porque a gente é limitado mesmo, a gente tem algumas limitações. Então, sempre ao pensar futuro, lembrar dessas limitações. Tem um exemplo aqui que eu acho legal também, que é o do nós escolhemos ir para a Lua. Né? Essa frase aqui, esse é um discurso bastante famoso do Kennedy, lá em 62, estava ali meio que Guerra Fria, tá? Os Estados Unidos precisavam ter mais força no mundo, eles criaram o programa espacial em 1962. Naquele momento, era meio absurdo alguém ir para a Lua. Como ir para a Lua? A gente não tem tecnologia para ir na Lua. Como que a gente vai para a Lua? Não tinha como ir para a Lua. Mas ele fez um discurso maravilhoso, realmente, em termos de oratória e discurso, é um discurso bastante famoso. Ele disse por que aquilo era importante, ele criou uma visão de por que aquilo era importante. Obviamente, teve investimento e saiu de uma ideia, de um discurso, de uma visão para uma realidade. Então, naquele momento ali, em 1962, era simplesmente uma coisa possível. Existia essa possibilidade, mas não se sabia ainda como, ainda não tinha tudo, a tecnologia estava sendo desenvolvida. Passou, então, para o campo do plausível, porque né, a tecnologia foi desenvolvendo, os cientistas, todo mundo lá, com muito investimento, estudando para ver como é que o homem ia para a Lua, até que entrou no campo do provável e, em 1969, o homem pousou na Lua. Óbvio que de hoje, falar para trás é muito mais fácil, né? Mas esse é um exemplo de como ali uma visão em 62, de algo que era inimaginável, que tem gente que até hoje acredita que o homem não pousou na Lua, né, em 7 anos, o homem pousou na Lua, de um discurso a realmente pisar ali a primeira vez. E aí eu quero perguntar uma coisa para vocês. São infinitas as possibilidades de futuro? Enquanto vocês respondem, eu vou respondendo aqui já. Essa pergunta é pegadinha, tá? Não são infinitas as possibilidades de futuro, embora a menor parte das pessoas tenha respondido aí. Por quê? Porque toda decisão que a gente toma hoje, ela limita as possibilidades de futuro. Então, toda decisão que eu tomo hoje aqui, se eu decidir uma coisa, algo ficou para trás. Né? Então, aquela possibilidade talvez não exista mais lá na frente. Então, ao mesmo tempo que a gente expande a possibilidade, a gente também estreita outras possibilidades. E aí, se a gente olhar um pouco para a história, a gente consegue ver. Se a gente olhar a história, por exemplo, a escravidão até hoje limita possibilidades de futuro para muitas pessoas. E foram escolhas feitas há muitos anos atrás. Estou dando um exemplo. E aí tem vários outros exemplos. De você como empresa, dependendo da decisão que você tomar hoje, se você decidir caminhar para desenvolvimento de uma competência tecnológica, você vai deixar de seguir para outra competência tecnológica. Se por acaso essa der errada, você não tem a outra. Foram decisões que tiveram que ter sido tomadas ali, né? Por isso que as decisões que a gente toma hoje são tão importantes com relação ao futuro, porque não é infinito. Tá? A gente está toda hora tomando decisões e deixando algumas coisas para trás. Beleza, mas e aí por onde que a gente começa, né? Vamos falar um pouquinho agora de sinais e etc. Existem 4 processos bem básicos, que ele está em quase todos os processos de futuro, vai ter sempre isso. 1, conscientizar, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, qualquer processo de estudo de futuro tem que ter uma parte de conscientização antes. Nunca comece um planejamento estratégico que tenha o uso de ferramentas de futuro sem conscientizar as pessoas e a liderança. Por quê?
você agora já não pensa mais como pensava no começo da apresentação. Né? A forma como a gente pensa é muito linear, a gente é cheio de preconceito, a gente tem um monte de viés cognitivo. Então, é importante que as pessoas se conscientizem de como funciona o processo, de o que é o futuro e por que é importante não ter certeza sobre tudo. Né? O futuro ele não é previsível, então não adianta você criar 3 cenários e ainda assim achar que no final você vai chegar em algum cenário. Você não vai chegar em nenhum desses cenários. No futuro eles não vão acontecer. Vai acontecer algo entre os 3 cenários. Então o primeiro processo é conscientizar. A segunda parte é o explorar. Rapidinho, gente. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Então a segunda parte é o explorar, que é o que a gente vai começar a fazer agora. Tá? É explorar sinais, observar, escutar melhor, discutir, debater. Depois a gente entra também no interpretar, que é como é que eu vou tirar, como é que eu entendo esse sinal, como é que eu agrupo esse sinal, como é que do sinal vira uma tendência, vira uma mega tendência, né? Da onde surge isso? E por último, ali o agir, que, como eu falei de novo, né, algumas vezes, a questão do agir é muito, muito, muito importante. Você pode conscientizar, explorar, interpretar, sem agir, não adiantou nada o processo que você fez. Óbvio que em processos dentro de empresas, isso acontece muitas vezes. Você vai, cria cenário, pensa em um monte de possibilidades e riscos, aí vai na hora do agir, tomam as decisões que já tomavam antes e não muda nada. Isso acontece? Acontece. Mas é meio que trabalho de formiguinha, a etapa de conscientização é muito importante para que o agir ele aconteça. E tem 2 coisas muito importantes para vocês decidirem antes de começar a explorar. Uma é o horizonte temporal, que a gente fala, que é o tempo, né? Então, por exemplo, eu vou olhar em 10 anos, vou olhar 20 anos, vou olhar 30 anos. Ah, não, eu vou olhar só 2 anos para frente, eu vou olhar 5 anos para frente. E isso vai delimitar a sua pesquisa, as forças de mudança, e vai, inclusive, ajudar a escolher também o método que você vai utilizar. Porque se você quiser pensar um horizonte temporal de uma tecnologia, olhar 30 anos é longuíssimo prazo. Você vai ter que olhar patente desenvolvida em universidades, vai ter que olhar pesquisa, que às vezes ainda nem tem patente, vai estar em ciência básica. Ao contrário, se você olhar em 1, 2 anos, já tem um monte de... Talvez não mude tanta coisa a evolução tecnológica ali. Né? Então, o horizonte temporal ele delimita o que você vai pesquisar, até onde você vai pesquisar. E o foco estratégico, porque não dá para você falar, vou fazer um processo prospectivo aqui de foresight com a minha empresa e vou olhar tudo. Não existe, não tem como, é impossível, porque você tem que ter um foco estratégico. Por exemplo, futuro do trabalho. A princípio, parece que eu decidi futuro do trabalho é um foco estratégico. Só que futuro do trabalho é muito gigante, e eu vou falar até um pouco mais para frente. Futuro do trabalho envolve envelhecimento populacional, envolve novas habilidades, envolve novos modelos de negócio, envolve preferências do trabalhador, envolve contratos de trabalho, né, freelancer, autônomo, carteira, leis trabalhistas, envolve muitas coisas. Então, você precisa escolher um foco. Então, afunila o máximo que você conseguir para que a sua pesquisa seja melhor feita e o horizonte temporal também, tá? Para conseguir tomar melhores decisões ali. E vamos começar a explorar. Todos os sinais de futuro, eles também podem ser chamados de sementes de futuro, tá? Que são fatos ou sinais que existem no passado ou aqui no presente e que sinalizam as possibilidades de futuro. Então, ele está ali em todo lugar, a gente tem que aprender a observar. Tem um especialista, né, na área de tendências, de trends, que é esse aqui, que é o Rohit Bhargava. Ele trabalha bastante com tendências e ele dá algumas dicas sobre o assunto. Ele tem vários livros, eles têm livros todos assim, são Non-Obvious Trends, tá? Tem vários livros. Tem, inclusive, um vídeo dele daquele evento que foi cancelado por conta da pandemia, o SXSW, que está disponível no site dele. E ele dá algumas dicas que são simples de fazer e isso, assim, qualquer pessoa pode fazer, tá? Que é... Tá lendo? Vai anotando, viu algum sinal diferente? Vai colocando post-it em tudo que você lê e observa. Lê uma reportagem, achou interessante? Categoriza ela, vai jogando ela, de repente, para Evernote, para algum lugar. Óbvio, gente, que eu tô falando isso, assim, se você não quer trabalhar com isso, você não precisa fazer de forma tão organizada. Mas o ideal é que você comece a se atentar para as coisas, tá?
Então, nossa, eu li essa reportagem que tem a ver com aquela outra que eu li no começo da semana. Então, você já vai começando a se atentar de que as coisas, de repente, aquilo ali que ele viu que era um sinal fraco, às vezes está começando a virar uma tendência. E uma outra que é muito boa é começar a ler coisas que não tenham a ver com você. Então, por exemplo, ele falou que ele vai lá na banca de revista e comprava revistas focadas no segmento de homens negros, que não tem nada a ver com ele. Ele é indiano, tá? Na verdade, ele é indiano-americano. Acho que ele é americano, descendência indiana, não sei. E para que ele faz isso? Porque a gente vive numa bolha, normal. Todo mundo vive numa bolha. Mesmo eu que estudo isso, eu vivo numa bolha. Ainda assim, eu não vou ter a mesma percepção de futuro de uma outra pessoa que estuda futuro na Europa, estuda futuro ali no continente africano. Então, ler coisas que não tenham a ver com o seu segmento, que você, de repente, nunca compraria antes, ou nunca leria antes, é legal para você se desafiar e mudar a sua percepção. Então, comece a fazer isso, às vezes, entrando em sites que vocês não entram normalmente, lendo notícias ou newsletters de locais que vocês normalmente não fazem, com revista a mesma coisa, e até livros também. Vídeos, filme, na verdade, dá para fazer isso com tudo, né? E aqui também, para a gente conceituar um pouco o que são, né, esses sinais, essas sementes de futuro. Então, tem os sinais fracos, wildcards, mega tendências, tendências e incertezas. Eu vou passar um pouco de forma rápida sobre cada um deles. Sinais fracos são aqueles que você... É tipo um boato que você escutou, alguém comentou com você alguma coisa, mas soou meio estranho, assim, sabe? É meio ambíguo, você já escutou uma coisa totalmente diferente de outras, é meio controverso. Beleza, guarda. Guarda, continua observando. É algo que pode indicar alguma coisa ou pode não. Eu vou dar um exemplo de um negócio da minha pesquisa. Depois eu fui vendo que não era um sinal realmente fraco. Na pesquisa eu fiz com os jovens e eu perguntei a percepção dos jovens com relação ao futuro deles. O que empolgava os jovens? E vários responderam várias coisas que empolgavam eles e tal, não sei o quê. E uns 16 jovens responderam que nada empolgava eles. A resposta à pergunta foi nada. Não foi nem assim, deixei em branco ou nada, foi tipo nada. E eu realmente fiquei impactada quando eu vi. Eu falei, nossa, nada empolga esses jovens com relação ao futuro deles. Que momento, né, de transição difícil. E quando você vai olhar um pouco mais, isso para mim na época foi um sinal fraco. Olha, abria assim a antena. Comecei a olhar um pouco mais, é quando você olha, o jovem está em transição para o mundo do trabalho, ou para a escolha da graduação. Saúde mental, ainda mais na pandemia, né? Saúde mental está horrível, o nível, os índices de suicídio dos jovens está muito, muito alto. Então, não é simplesmente um sinal fraco. Ele te dá um indicativo de que algo mais existe, você pode depois se aprofundar. Tendências, né? Tendências é um nome que a gente mais escuta e tem uma questão aqui problemática quando a gente fala de tendências, porque esse conceito ele passou a ser utilizado e carregar como se fosse uma definição de aquilo vai acontecer com certeza, e o que não é verdade. A tendência, ela mostra que há um direcionamento de mudança, né? Aquilo de repente está crescendo, está diminuindo, está aumentando, está piorando, está melhorando, tem uma direção ali de mudança, né? É gradual, pode ser de longo prazo, molda o futuro, mas pode também ser descontinuada. Tá? Então, muito atento quando vocês lerem sobre tendências. É legal ler materiais sobre tendências, mas sempre com um olhar crítico. Tá? Que mais? Que era o que eu estava falando na questão da tendência, né? Normalmente, esses reportes de tendência, que toda hora tem um monte, são focados em tendências e em mega tendências. São sinais muito fortes. São sinais que são, às vezes, projeções do presente ou do passado. Então, eles raramente oferecem algum insight realmente de desenvolvimento de estratégia, de pessoas de organização ou modelos de negócio. Mas, óbvio, se vocês quiserem, eu indico, tem um link aqui, inclusive, super bom, com vários reportes de 2020 e 2021 para vocês lerem. Por que é bom ler, mas com análise crítica? É bom ler, porque à medida que você vai lendo os reportes, você vai vendo que várias coisas se repetem. Mas se lembrar que aquilo é um indicativo de direção e que aquilo pode ser alterado e ir além daquela tendência. Que pergunta você pode fazer em cima daquela tendência? O que aquilo pode te gerar de insight estratégico? Né? Vá além daquilo que está posto nos reportes. Tá? E existem vários desafios quando a gente está extrapolando e explorando todos esses sinais. Né? A gente precisa pensar, observar, interpretar, priorizar e decidir. Só que a gente tem aí um monte de coisas que atrapalham a gente. A gente tem as nossas experiências anteriores, os nossos preconceitos, a nossa própria bolha, os nossos viéses cognitivos. Então, a gente tem que estar sempre atento
e algumas coisas que acontecem de ruim. A gente, às vezes, tem um otimismo excessivo na expectativa do que aquilo pode gerar de benefício ou resultado, né? Isso acontece muitas vezes com a liderança, que tende muito a ver o lado positivo do cenário, não quer olhar outro cenário que não é tão bom para o futuro dos negócios. Né? O 2, ali, a tendência a preferir evitar perdas e adquirir ganhos equivalentes. Né? Então, você prefere perder menos do que ganhar mais, porque te parece, às vezes, um risco muito grande. Confiar em informação inicial para tomar decisão futura. Então, também olhar a informação que você recebeu e se aprofundar em cima dela. Tem dado, tem evidência, tem histórico, já tem fato, tem pesquisa. O que tem sobre aquela informação? Para saber se ela é simplesmente um boato, um sinal fraco, ou se ela já chega a ser uma tendência, uma mega tendência. E por isso é necessário conscientizar, desafiar as nossas próprias escolhas e decisões já tomadas anteriores. Então, trabalhar pensando, utilizando todas essas competências e habilidades dos estudos de futuro, é lembrar que a todo momento você precisa se desafiar. Né? Se você pensou algo, se desafie, converse com alguém que não tem a mesma opinião que a sua, debata, discuta. O conflito faz parte dos estudos de futuro e ele é sempre positivo, ele sempre vai trazer visões diferentes sobre a mesma coisa e podem ajudar bastante. A gente tem aqui os wildcards, que tem algumas controvérsias, né? Os wildcards, eles são aquilo que nunca pode acontecer. O que nunca pode acontecer, se eu perguntar para vocês? A gente traz essa carta que ela pode realmente mudar todo o cenário de tudo que a gente está falando de forma global, por exemplo. Né? É uma descontinuidade, é um evento súbito que aconteceu, mas que a probabilidade é baixa de ocorrência, mas tem um impacto muito grande. E aí eu coloquei essa reportagem aqui do The Economist, que descreve um pouco sobre o cisne negro, o rinoceronte cinza, sobre o negócio a questão da pandemia. Acontece que a pandemia ela já era prevista, né? Não sabia-se quando, na verdade, mas quem trabalhava com saúde, principalmente infectologista, Organização Mundial da Saúde, já sabia que isso ia acontecer, não se sabia quando. Só que ninguém se preparou, ou porque o risco era grande, probabilidade pequena, ou porque ia dar muito trabalho para se organizar, enfim, a gente pode parar para pensar aqui em N possibilidades. Mas a pandemia, ela não é um cisne negro, não é um wildcard. Ela estava ali e a gente não observou como deveria, tá? Não agiu como deveria. E tem as megatendências. As megatendências são aquelas que são as forças de mudanças globais, né? São grandes tendências que tem um direcionamento que muda muita coisa, tem impacto no mundo inteiro, nem todas de forma igual no mundo inteiro, né? Por exemplo, urbanização. Urbanização, se você for olhar países diferentes, tem países ainda super urbanizados, países ainda pouco urbanizados em processo de urbanização. Então, mesmo a urbanização sendo uma mega tendência, ela é diferente dependendo da região que se olha. E a gente vai entrar um pouco agora nas mega tendências. As megatendências, uma analogia que a gente pode fazer, é como se fosse um tsunami. Tá? É uma onda que está vindo lá de longe, você está vendo ela pequena, ela está chegando, ela vai chegar, alguma hora ela vai vir muito grande e ela vai te pegar. Se você estiver ali na praia, ela vai te pegar, não tem como ela não te pegar. Mas você está vendo ela lá de trás, é como se fosse isso. Então, a megatendência, ela vai impactar, talvez em níveis diferentes, dependendo da região que você está, do seu setor e tal. Eu trouxe algumas megatendências aqui para a gente, de certa forma, a gente vai trabalhar algumas delas aqui com perguntas, mas algumas delas, não são todas, tá? Então tem urbanização, o próprio ecossistema de negócios, que aí, o que é ecossistema de negócios? Junto com a economia baseada no conhecimento, por exemplo, a gente tem novos modelos de negócios, né? Negócios de plataforma, tipo Google, tipo Uber, todos esses que não têm ativos, né? Eles usam a plataforma para... tipo Facebook, enfim, várias coisas podem mudar aqui no ecossistema de negócios, junto com outras megatendências. Mudanças demográficas, né? Mudanças demográficas, ela ainda tem coisas contrastantes no mundo todo, né? Então, tem países em que há um envelhecimento populacional, já a população mais velha é maior do que a população mais jovem, há países em que, ao contrário, a pirâmide. Né? Mas, de qualquer forma, há mudanças demográficas no mundo todo. Ordem política também, a questão de democracia, autoritarismo, nacionalismo, etc. Tá travando, gente? Ou eu posso continuar? Alguém me falou que tá travando. Pode? Tá. Ameaças à segurança internacional também tem crescido, seja ela em, tipo,
pensa em guerras como na verdade, ameaças como um todo. Pode ser ameaça cibernética, ameaça de doença ou ameaça de outros tipos. Economia baseada no conhecimento, isso, nada do que eu estou falando aqui é novo, são coisas que já vêm há muitos, muitos anos, que são as megatendências, não é algo que surgiu agora, são coisas que acho que desde que a gente nasceu, a gente vive com elas. Biotecnologia talvez seja algo que é um pouco mais novo, porque precisou do avanço tecnológico de algumas outras áreas. Mudanças no mundo do trabalho, que aí, como eu falei para vocês, envolve N outras coisas. Aceleração tecnológica, né, a industrialização 4.0, por exemplo, revolução tecnológica. Digitalização, que está junto com isso. Emergência climática e a globalização também, desde que eu me entendo por gente, essa palavrinha globalização está nos livros de, sei lá, educação social, nem lembro, estudos sociais, história, tá essa palavrinha globalização. Aí eu queria que vocês colocassem aí, por favor, quando vocês, eu já dei umas dicas lá atrás, mas quando vocês pensam em futuro do trabalho, o que está dentro do futuro do trabalho, dentro da área de trabalho? Pode ser só as palavrinhas ali, que eu já dei até algumas dicas antes. Home office. O que mais, gente? Legal, casa, automatização, desemprego, mecanização, prosperidade, pejotização, com certeza, ou gig economy também, não é tão pejotização, mas também, depressão também, precarização. Olha só, a gente tem prosperidade, tem precarização, né, sempre ambíguo e tudo bem, tá? A gente tem coisas ambíguas, até porque as megatendências, elas se colidem, elas se somam, elas se colidem, elas têm várias, elas não são sozinhas, né? Elas juntas ali se somam e aí surgem algumas tendências e tal. Liberdade, monitoramento também, a gente tem cada vez mais indicadores sobre a forma como a gente trabalha, sem fronteiras, o trabalho remoto permite isso de alguma forma. E aí, quando a gente fala trabalho sem fronteiras, a gente pensa uma pessoa que às vezes mora na Europa, ela tem condições de morar em qualquer lugar e trabalhar em empresas de outro em qualquer lugar. Quando a gente olha aqui no Brasil, várias cidades ainda não é possível fazer isso, nem todos os tipos de trabalho. Se o seu trabalho for baseado em conhecimento, dá para fazer isso. Se não for baseado em conhecimento, você precisa estar fisicamente no local. Fim da CLT, processos ágeis, mecanização, especialidade, robô, com certeza, internet, local de trabalho, maior acessibilidade, beleza. Tá, tudo isso tem a ver. Eu queria realmente que a gente ver o que tem aqui, quando vocês pensam em futuro do trabalho, que é para entender que é muito mais do que... Quando a gente fala trabalho, não é você ir no local fisicamente e ter o seu trabalho. Tem tantas coisas que impactam a gente ir ao trabalho e trabalhar. Inclusive, se a gente falar de trabalho remoto e home office há 1 ano e meio atrás, vocês diriam que vocês nunca trabalhariam remoto. E hoje em dia, quase vocês estão aqui assistindo a aula, é provável que vocês trabalhem de forma remota. Claro que não é todo mundo, tem muita gente que não pode trabalhar remoto. Beleza, bom. E aí, quando a gente fala em um dos exemplos do que provoca o futuro do trabalho é a mudança em habilidades, né? Se eu pegar algumas megatendências pensando em futuro do trabalho, gera necessidade de novas habilidades. Então, eu tenho novos modelos de negócio, economia baseada em conhecimento, eu tenho biotecnologia, eu mudo os modelos de trabalho, ali tem trabalho, de repente, home office, trabalho remoto, no processos ágeis, eu tenho aceleração tecnológica que permite uma digitalização do trabalho remoto, tem a transformação digital das empresas, tem a emergência climática que indica que eu preciso ser mais sustentável, trabalhar com algo que eu gosto, que tenha mais propósito, então tudo isso, junto e colidindo, muitas vezes, geram necessidade de mudança de habilidades. E quando a gente fala em mudança de habilidade, não é só para os outros. Todos nós aqui estamos aqui hoje adquirindo conhecimento. Isso é realmente uma necessidade de aprendizagem, o lifelong learning, aprendizagem ao longo da vida. Todos nós precisamos. Todos nós precisaremos ao longo de todo o resto da nossa vida profissional e de trabalho, a gente vai precisar se atualizar o tempo todo. E aí aqui alguns exemplos de habilidades, por exemplo, que serão necessárias no futuro do trabalho de forma geral. Alfabetização em futuros que a gente já falou, resolução de problemas complexos, porque a gente tem cada vez mais o trabalho digitalizado, com trabalho remoto, com dados, muitos dados fornecidos por N indicadores, inteligência artificial, machine learning e etc. Eles vão produzir
muitas coisas que a gente vai precisar analisar, né? Eles vão fazer o nosso trabalho que a gente faz hoje, às vezes manual, de parar para criar indicadores. A gente vai receber muitos dados, a gente vai precisar analisar esses problemas complexos e resolvê-los. A habilidade social, porque não se vive sozinho e esse processo mesmo todo que a gente está falando é participativo, então a gente precisa ter habilidade social. Falar, ler, ler e escrever é algo que antes a gente falava, não, aquela pessoa ali, ela não... Por exemplo, muitas pessoas de tecnologia às vezes gostam muito de trabalhar sozinhos. Só que essas pessoas talvez tenham um pouco mais de dificuldade no futuro, porque os trabalhos eles são muito feitos em conjunto, em duplas, em grupos, com pessoas à distância. Então, a capacidade, inclusive, de escrita é algo que a gente vai precisar melhorar ao longo do nosso tempo. Alfabetização digital, que é saber mexer, saber escolher as melhores ferramentas. Você não precisa saber tudo, e nem vai saber. Mas é saber, pelo menos, eu preciso resolver tal coisa, então eu vou usar tal ferramenta. Aprendizado ativo, que é você ir atrás do seu aprendizado. Não é esperar um ensino formal, é saber como você mesmo pode aprender e aonde e a melhor forma. Pensamento sistêmico, porque tudo se relaciona e é complexo, né? Uma coisa que tem impacto ali, então é sempre ter uma visão holística. E originalidade e influência de ideias, porque o que é igual, os robôs já vão fazer, já vão propor, e o que é igual não é igual, tá fácil. Né? A gente precisa ter uma fluência de ideias de originalidade, embora as máquinas também já sejam bastante criativas. E aí aqui eu vou trazer uma outra... vou fazer algumas outras perguntas para vocês. Esse gráfico aqui é a nossa pirâmide populacional, Brasil, tá? E aí você observa lá em 1950 a quantidade de jovens que tinha a quantidade da população mais velha, idosa. Olha como é que está a curva agora em 2020. Olha o bolo do meio. Essa é a última geração maior jovem. A partir de agora, essa população jovem ela começa a subir e envelhecer. E os jovens vão se tornar uma população menor. Então, quando eu falei dos jovens, da dificuldade da transição para o mercado de trabalho, é porque esses são os jovens que são os últimos, é a última grande população jovem. Tá? Depois disso, é só envelhecimento. E aí eu tenho... Eu não sei se eu já passo para o outro. Eu vou continuar aqui. E aí aqui tem um exemplo, por exemplo, da África, do continente africano. E aqui mostra, nesse gráfico aqui da esquerda, ó, no meio e o norte da África, a população cresce mais ou menos. A América Latina e Caribe já está decrescendo. Né? E olha aqui, por favor, a África subsaariana. Olha como sobe a população. Tá? Na Ásia descendo um pouquinho e ali a Ásia Pacífico também descendo um pouquinho. Então, tem uma projeção de crescimento aqui da África, de população na África subsaariana gigantesca, tá? Muito grande. Eu esqueci de anotar aqui um percentual, mas é como se 50%, 30% da população jovem em 2050 estará na África subsaariana, tá? E aqui do lado são as megacidades, né? Em 2030, a África vai ter 17 cidades com mais de 5 milhões de habitantes. Então, enquanto vários outros, por exemplo, Europa, entre outros países em outros lugares, já tem envelhecimento da população há um bom tempo, a gente agora entra, e aí que outros locais do mundo vão ter os jovens que vão trabalhar ou que vão precisar desenvolver as habilidades, enfim. E aí eu tenho outra pergunta para vocês. Quais os impactos o envelhecimento da população pode gerar? E eu escolhi alguns, tá? Só para ver um pouco aqui a percepção de vocês, o que a gente pode trazer. Obviamente, poderiam ter muito, muito mais, né? Mas os impactos que o envelhecimento da população pode gerar. E aí eu sugeri algumas coisas. Aumento do gasto de previdência social, aumento no gasto do governo com saúde e pensão, escassez de trabalhador, mudança em setores de economia, aumento da imigração. Porque, no fundo, todos esses podem acontecer. Né? O aumento do gasto com previdência social, com certeza, porque se a gente vai ter uma população mais envelhecida e mais pessoas vão aposentar e vão ficar muito tempo aposentadas, a gente vai ter que ter uma previdência social muito grande. E é por isso que é provável que a gente veja ainda várias vezes a questão da idade para se aposentar mudando ainda. Aumento do gasto do governo com saúde e pensão também, porque uma população mais envelhecida, pelo menos se continuar os níveis de saúde, a gente ainda vai ter muito gasto de saúde. Né? A não ser que a gente consiga manter, de certa forma, a qualidade de vida e de saúde para ter menos gastos no futuro, mas é inevitável o aumento do gasto de saúde ali. Escassez de trabalhador também, porque se a gente tem uma população envelhecida, mais envelhecida, talvez
tenham trabalhos que só os jovens vão querer fazer, estarão dispostos a fazer, e eles são minoria, serão minoria. Mudança em setores da economia também acontece, e aí a gente pode ver também oportunidades, né? O que a população mais velha quer? Que tipo de produto e serviço eles querem? Quais são as necessidades dessa população? Todo mundo aqui vai ver uma população mais envelhecida, né? E às vezes com mais dinheiro também, dependendo da região que você está. Né, tem mais tempo, de repente conseguir, ou ao contrário, porque pode aumentar a desigualdade também, porque não tem uma previdência boa, não tem uma aposentadoria boa, e essa desigualdade pode aumentar. Então, são dois espectros aí que podem acontecer. É ambíguo? Tem resposta? Não tem. Pode ser uma das duas coisas. E a gente precisa trabalhar com as duas possibilidades. E o aumento da imigração também, porque se a gente tem, por exemplo, Portugal. Portugal é o país mais velho da Europa. Tem muita imigração, porque precisa de pessoas para trabalhar. Né, as pessoas mais velhas ou estão aposentadas não trabalham mais. Então, tem muita gente indo para Portugal para trabalhar. Então, essa questão da imigração também vai acontecer e vai aumentar com o maior envelhecimento da população. Então, alguns exemplos do que pode acontecer e por que a gente tem que sempre fazer perguntas, né? Que impacto o envelhecimento da população pode gerar? Vai escrevendo. Tá, e se aumentar o gasto com a previdência social, se você trabalha no setor público, o que isso pode gerar? Sempre o porquê vai gerando outros porquês para a gente conseguir se aprofundar nesses assuntos. Beleza? Aqui, tem uma outra pergunta para vocês. Na opinião de vocês, a economia no Brasil vai melhorar ou piorar nos próximos 5 anos? Eu dei uma olhadinha aqui no chat, só o Bruno falou que pensou que fosse a Itália. Eu posso até conferir, Bruno, mas eu acho que é Portugal, porque eu lembro que eu escutava bastante falar, e realmente Portugal, você anda na rua lá em Lisboa, dá para ver muito, assim, e em Brasília não é tão comum, então lá para mim foi meio que um choque, assim, é uma realidade diferente, mas eu vou conferir e depois eu te falo. Então a gente chegou aqui no meio, hein? Embora muita gente esteja escrevendo aqui no chat que vai melhorar, aqui deu 1,7. Então, a opinião geral aqui, pelo menos de algumas pessoas, é que a economia no Brasil vai piorar. Está mais perto de piorar do que de melhorar. Essa pergunta, e normalmente a economia, é uma incerteza. A gente simplesmente não sabe. Ela pode ir para um lado e pode ir para o outro. Ela pode piorar, se a gente simplesmente projetar o que está acontecendo, pode piorar. Se a economia mundial piorar, ela vai piorar junto. Se a gente melhorar, criar políticas públicas... Né, continuar de repente com o salário, como é que é o nome? O auxílio emergencial, de repente pode continuar ajudando economicamente. Se a vacina resolver e a pandemia acabar o quanto antes, pode vir a melhorar. Então, são muitas incertezas aqui nesse processo. E as incertezas são base da criação de cenários que a gente vai falar só na segunda aula. Mas é a base da construção de cenários, é construída com base nas incertezas. Eu vou até voltar aqui, que eu quero dar uma dica aqui para vocês, de local para você... Ai, peraí. De local para vocês pesquisarem. Tem 2 locais que eu gosto muito de estudar e de pesquisar quando eu preciso entender sobre alguma coisa, que são gratuitos. Inclusive, gente, tem muito material gratuito na internet. Muito, muito, muito. Tem esse site aqui, o Drivers of Change, da Arup, é uma consultoria, trabalha em 1 milhão de coisas. E tem esse aqui que é só sobre forças de mudança. E aí você vai clicando, ele vai abrindo a parte social, tecnológica, política, econômica de cada uma dessas grandes forças de mudança, né? Então tem aqui pobreza, urbanização, energia, convergência, mudança climática, água, oceanos, demografia. Você vai clicando e ele vai te dando informações e vai te dando, inclusive, dados e estatísticas sobre aquele assunto. Então é muito legal para quem quer pesquisar algum assunto específico, vai lá. Um outro local que é muito bom, esse eu vou com mais frequência, é a plataforma de inteligência estratégica do Fórum Econômico Mundial. Esse eu peguei um exemplo do ícone chamado África. Você escolhe alguma temática. Quando você escolhe a temática, ele cria um mapa aqui, quase que um mapa mental. E à medida que você vai clicando, eu cliquei aqui em Transformando a África. Ele vai mostrando o que Transformando a África tem links e relações. Né? E à medida que você vai clicando, ele vai abrindo outras coisas, outras inter-relações.
Então, é muito legal e tem sobre muita coisa, assim. Tem sobre África, sobre China, sobre água, sobre mobilidade, sobre carros elétricos, sobre energia, sobre economia, sobre educação, sobre Covid. Gente, tem sobre muitos, muitos, muitos assuntos. E é gratuito também, tá? Então, eu indico para quem às vezes quer começar uma pesquisa e não sabe por onde, vai lá, pesquisa o seu tópico e ali provavelmente vai te dar um norte melhor de por onde seguir e por onde pesquisar, tá? E aqui, a gente entra nas incertezas, na verdade, eu já fiz a pergunta para vocês sobre economia, que é uma pergunta realmente que eu sabia que não ia ter uma resposta única, não ia ter uma resposta... É impossível dar uma resposta única quando a gente fala em economia. E a incerteza, que é a base do que a gente falou, né, que é empreender em tempos incertos, com base em tantas coisas que a gente diz que é incerta, como que a gente vai ver oportunidade, como é que a gente sai do local e vai empreender? Mas eu só falei de incerteza agora, e já, ó, são 8h42. Por que eu só falei agora? Porque tem muita coisa que a gente julga incerta, quando, na verdade, se a gente for pesquisar um pouco mais e se aprofundar, eu vou encontrar ela como mega tendência, eu vou encontrar ali uma tendência, eu vou encontrar informações que indiquem um certo direcionamento. Claro que, dependendo do que você for pesquisar, você vai se aprofundar bastante, ainda assim encontra possibilidades. Né? Mas incerteza mesmo, que pode ir para uma direção quanto para outra, né? Existem algumas, e são a base dos cenários, mas a gente consegue ainda trabalhar muito ali num campo de um pouco de mais segurança, né? De tendências e mega tendências, wildcards e os sinais fracos. Só voltar aqui e ver se alguém mais respondeu. Beleza, continua ali na média 1,7. E aí a gente entra um pouco nas ferramentas, no ferramental de como tirar sentido dos sinais. Eu já mostrei aqui, né? O que é importante olhar, abrir e ampliar a cabeça, quais as mega tendências, pelo menos de forma geral, para vocês entenderem que ali não tem novidade, é o mundo em que a gente vive, a gente precisa entender o contexto para também conseguir pensar um futuro, né? Como é que a gente chegou até aqui, também olhamos passado, e agora algumas ferramentas que podem ajudar, peguei um sinal, como é que eu consigo extrapolar aquele sinal? Existe esse aqui, que inclusive eu mostrei o slide da Arup lá, que se você clicar lá, ele vai dar todas as mega tendências pensando na análise PEST aqui. Né? A análise PEST, em inglês, ela chama STEEP, mas é a mesma coisa. Né? É você, sempre que olhar um evento, um sinal, uma tendência, você sempre olhar todos esses espectros. Pensar nele politicamente, economicamente, de forma ética, ecológica ou ambiental, social e tecnológica. Né? Aquele evento ou aquele sinal, qual é a consequência política que ele tem? Qual é a consequência tecnológica? Tem alguma questão ética ali que a gente precisa olhar? Tem algum dano ambiental, sustentabilidade? O que impacto aquilo ecológico tem? Que mudança social aquilo provoca? Então, sempre que olhar qualquer sinal, pensa sempre nesses aqui na análise PEST, sempre. E aí você pode fazer isso como um mapa mental, você pode fazer isso com um post-it, aqui tá alguns exemplos, né? Você pegando um post-it e vai grudando. O legal é fazer isso com outras pessoas, porque você também vai deixar passar algumas coisas se você fizer sozinha. Eu faço muitas vezes sozinha e depois discuto com outros. Então, eu tenho um quadro branco na minha casa, eu vou fazendo um mapa mental. E aí depois eu discuto e sempre na discussão vai vir coisas novas, coisas que vão agregar no assunto, né, na discussão. Tem também a roda do futuro. A roda do futuro... você pode até unir ela com a análise PEST. A roda do futuro, e se você olhar na internet vai ter Futures Wheel também, como em inglês, da seguinte forma, você vai fazendo perguntas. E se isso acontecer, o que pode acontecer? E se isso acontecer, o que vai acontecer? E aí você vai perguntando e vai aumentando toda a roda. Então, eu pego um sinal, um evento e uma tendência no centro e falo, ok, se isso acontecer, o que pode gerar para o meu negócio, por exemplo? Isso. E se isso acontecer, o que vai gerar para o meu negócio? Vai até o limite que você conseguir. Então, a ideia é que você vá aumentando e criando possibilidades. Sem juízo de valor aqui, tá, gente? Tanto na análise PEST quanto na roda do futuro, é trabalho de como se fosse um brainstorming organizado, né? Com pessoas. O ideal é que seja feito com mais pessoas. Justamente para que saiam muitas coisas daqui. Depois a gente afunila. Aqui a gente está ampliando possibilidades. E aí aqui eu trouxe um sinal, eu tô dizendo sinal, que eu encontrei esses dias, eu já estava
daquele que eu vi, você julga que é sinal fraco, eu vi numa reportagem, vi numa newsletter, comecei a ver no YouTube, aí vi um vídeo, eu falei, não, pronto, isso aqui já é uma tendência, eu preciso pesquisar um pouco mais sobre isso. Dá uma olhada aqui nesse artigo do lado esquerdo. O potencial das plantas e sementes para armazenamento de informação no DNA. Meio louco se você tivesse visto isso só no artigo científico, né? Mas aí eu vi um vídeo que falou que fez uma retrospectiva do ano de 2020, de pandemia, e colocou em DNA, para que aquilo, independente de quando fosse encontrado, porque o DNA dura muito mais do que qualquer pendrive ou nuvem ou qualquer outra coisa física que a gente tenha, quem encontrar um dia vai saber como foi o ano de 2020. E aí também tem um projeto que o nome é Grow Your Own Cloud, que é cresça sua própria nuvem, que ele, como se fosse, injeta dados no DNA da planta. Então, a sua planta cresce com o seu DNA e a sua nuvem está guardada numa planta, ao invés de estar guardada na nuvem do Google, gastando energia, gastando, né, créditos de carbono e etc. Pensando em tudo isso aqui que eu falei para vocês, sem tanta profundidade, eu tenho algumas perguntas. Você vê isso como positivo ou negativo? Tá, beleza. A maior parte, por enquanto, está ali no positivo, embora tenha gente aqui no chat que falou piorar. Tá. Por enquanto está no positivo. Beleza, aliás, eu vou fazer uma outra pergunta, depois a gente tenta discutir um pouco mais esse assunto. Por enquanto, está aqui no 4.2, está meio positivo. Talvez diminuindo um pouco. Aí eu tenho outra pergunta. Que impactos do armazenamento de dados em DNA em organismos vivos a gente pode pensar? Sem medo de mandar, que ninguém está vendo quem mandou a resposta. Mandem qualquer coisa que venha na cabeça de vocês. E eu vou fazendo algumas perguntas. O DNA é um código. E, portanto, ele pode ser modificado, editado. Se você pega um código e joga no DNA e coloca na planta, a planta é um organismo vivo que tem o seu próprio DNA. O que pode acontecer? Eu não sei, eu não sou especialista nessa área. Então, se tiver alguém especialista na área, depois pode dar uma aula sobre o assunto. Mas na minha cabeça, assim, de leiga, eu imagino que pode ser que esse dado em um momento se perca, porque, né, o DNA entrou em contato com o DNA da planta e mudou a informação. Né, e aí, a planta não se importa, eu gostei desse. Novas mutações, clone, insegurança, talvez na informação, perda por morte, sim, dependendo se for no DNA, né, da pessoa. Melhoria na saúde, otimização, instabilidade, transmutação, desenvolvimento, violência social. Esse eu não entendi por quê, mas depois quem escreveu isso, depois me manda mensagem, por favor, que eu quero saber um pouquinho mais o que você pensou. Corrompimento, com certeza. Espionagem, crescimento do agronegócio, é uma boa. Roubo de informação, melhoria na educação, legal. Então, pensem, isso aqui eu acho que vai levar coisas para vocês pensarem. DNA é um código. Assim como a gente faz programação, que é o 0 e o 1, acho que o André depois explica melhor isso na aula dele, o DNA também é um código, com a diferença que são 4 letras. Então, a gente também consegue fazer programação de DNA. E é isso que está sendo feito com os nossos próprios dados. Se a gente pensa que hoje está tudo na nuvem e a gente usa os dados na nuvem, e os dados podem estar em DNA, o que vai ser do Dropbox, do Google Cloud, não sei, das empresas que hoje têm serviços de cloud? Pode acontecer alguma coisa aí, pode dar uma mudada. Será que as empresas de saúde, biotecnologia vão começar a competir com Dropbox e Google Cloud? Não sei, eu estou viajando aqui, tá? Mas são essas viagens que às vezes a gente encontra, obviamente, a gente chamaria um especialista para discutir com a gente, tá? E aí, uma outra coisa também, que não sei se vocês assistiram, mas eu também fui coletando, fui percebendo, eu falei, tem alguma coisa aqui. Fiquei sabendo que saiu no Fantástico uma reportagem sobre substâncias alucinógenas com a seguinte chamada: substâncias alucinógenas são a aposta da ciência contra depressão e estresse pós-traumático. Saiu no Fantástico. Gente, quando sai no Fantástico, é mainstream, é tipo assim, já não é sinal fraco nem nada, tá por aí e talvez a gente não esteja sabendo de nada. Então eu fui atrás, né, um pouco mais de informação.
Vi ali uma reportagem que fala que o Brasil se torna uma potência de estudos sobre psicodélicos. Então, o Brasil é uma das potências, acho que está ali, tem Estados Unidos, acho que Inglaterra e o Brasil é um dos principais nessa área. Tem um documentário não, meio que um filme / documentário no Netflix sobre atores que usaram drogas alucinógenas e psicodélicos, mostrando como foi a viagem deles, no Netflix. Tem aí um livro que foi lançado em 2018, que é A Revolução Psicodélica, né, e fala, a medicina psicodélica deve movimentar perto de 7 bilhões até 2027. Claro que assim, eu não trabalho com saúde, talvez quem trabalha com saúde saiba disso há muito mais tempo. Por isso a importância da gente ter especialistas e pessoas de outras áreas participando desses processos de pensar futuro. E aqui à direita, um aplicativo de um estudioso, pesquisador da área de psicodélicos, que é para a pessoa tomar o psicodélico e ajudar, né, tomar ali a droga, nem sei se fala isso, psicodélico, tomar a droga e conseguir monitorar sinais vitais, para que seja uma viagem mais segura. Eu acho que esse aplicativo ele não existe ainda de fato, mas ele está em construção, tem site e tudo mais. Depois eu posso mandar o link para vocês. E aí você pensa, se você trabalhar na área da saúde, o que isso tem a ver com o seu trabalho? Se você é psicólogo, o que isso tem a ver com o seu trabalho? Se você é advogado, o que isso tem? Vai mudar lei, vai mudar regra? Se você trabalha com educação, se você, enfim, gosta de estudar sobre saúde mental, o que isso impacta? Então, isso aqui também pode gerar vários impactos. E aí eu quero fazer também algumas perguntas para vocês. No geral, você vê isso como algo positivo ou negativo? Eu acho que eu vou fazer um exercício com vocês na próxima aula. Eu coloquei aqui 2 evoluções tecnológicas. E eu acho que a gente tem uma tendência a pensar como positiva. Eu vou trazer outras coisas na aula que vem e a gente vai ver se muda alguma coisa, tá? Beleza, também 3.1 mais positivo. E aí a mesma pergunta. Na verdade, uma pergunta diferente. Quando você acredita que as drogas psicodélicas serão legalizadas? Agora, 2021, 2022, 2050? Quando, né? Nesse período ali? Quando que você acha? Existe um método de estudo de futuro que o nome é Delphi, pesquisa Delphi. Essa pesquisa, ela é feita algumas perguntas somente para especialistas mesmos dentro da área. É como se eu pegasse essa pergunta e mandasse para alguns estudiosos e especialistas. E depois fizesse uma análise média, enfim, clusters, etc., e visse mais ou menos quando que eles diriam isso. E a pesquisa Delphi é muito utilizada, às vezes, quando você tem uma incerteza muito grande, você quer saber um pouco mais sobre aquele tema, aí você faz a pesquisa Delphi para pegar a resposta de especialistas. É interessante. Daqui a 13 anos, mais ou menos, na verdade, de 2021 a 2050, são 30... Não, acho que daqui a 13 anos mesmo, mais ou menos. Então, daqui a uns... lá para 2035. Não sei, eu não tenho resposta não, tá, gente? Eu só queria saber a opinião de vocês. Se a gente pensar que já foi legalizado em alguns estados dos Estados Unidos, o Brasil é o terceiro ali, em termos de pesquisa, não sei se demora tanto, pode ser que a regulação, né, a lei realmente sempre demora um pouco mais, mas 15 anos talvez seja muito, não sei. Talvez se a gente se aprofundar um pouco mais no tema, a gente veja que está muito mais perto do que longe. Estou só fazendo perguntas de e se aqui para vocês. Eu não vou passar esse aqui, porque eu quero... Esse aqui eu vou passar na segunda aula. Deixa eu ir lá para o... Vou mudar aqui de slide, porque eu quero finalizar com vocês falando o seguinte. A aula que vem, a gente vai falar sobre cenários. É bom que eu já mostre o cenário de uma vez, não só de forma superficial como eu ia passar hoje. A gente já entra mais em cenários e vê outras ferramentas de como trazer tudo isso que a gente falou de forma mais prática para o dia a dia. Mas hoje a gente falou sobre como a história é importante para a gente pensar futuro. Se você ou a liderança da sua empresa não sabe como chegou até aqui, dificilmente vocês vão conseguir ter uma visão de futuro única que seja possível de seguir, né? Para o cenário, é muito importante, né? Não só para o cenário, acho que para você pensar sinais, pensar em consequências, impactos, pensar naqueles impactos da análise PEST, é importante diversidade e que seja participativo.
né? Sempre trazer várias pessoas, porque a gente tem muito viés, muito preconceito, cada um tem uma imagem diferente. Então, para a gente sair da nossa bolha, é muito importante que a gente tenha várias pessoas. E aí, para finalizar, eu tenho essa frase também do Franco, que eu adoro, já falei, que ele fala que desordem é simplesmente uma ordem que a gente não busca, que a gente não enxerga. Que é mais ou menos isso, eu acho que para resumir tudo hoje, assim. A gente não consegue enxergar simplesmente, né? E é por isso que a gente não consegue enxergar, talvez existe uma ordem que a gente não está enxergando. Então, a gente falou ali sobre a conscientização, sobre explorar e sobre interpretar sinais, né? Como que eu interpreto? Fazendo perguntas, discutindo, debatendo e pesquisando e indo atrás. Eu tenho mais duas dicas rápidas, que isso aqui pode ser básico para alguns, mas quem ainda não leu, eu sugiro qualquer pessoa que leia. Yuval, ele é muito maravilhoso também, ele tem vários livros e todos são muito bons. Esse 21 lições para o século XXI, por exemplo, eu dei para o meu pai, na verdade, meu pai pegou, estava de férias comigo, ele começou a ler, não acabou mais, não queria largar e comprou para ele, de tão bom. Então, eu acho que para qualquer idade, esse livro, ele dá uma análise, ele dá um contexto geral do que a gente está vivendo, possibilidades de futuro, e o Yuval, ele é muito didático. Então, é muito bom esse livro, eu sugiro que vocês leiam, tá? E indiquem para outras pessoas, ele é realmente muito bom e a leitura é rápida. E uma outra dica que a Trendwatching, ele é um bureau de tendências, ele faz reportes muito de tendências para aumentar consumo em empresas, né? Trabalha com grandes marcas, mas tem um serviço que eles têm que é de envio de WhatsApp. Eu vou pegar aqui o link e mandar para vocês aí no chat, que é o seguinte: você assina meio que uma newsletter pelo WhatsApp e ele manda quase todo dia um sinal ou alguma ação que alguma empresa tenha feito de inovadora no restante do mundo, no mundo todo. Então é legal, eu gosto pelo menos, que de vez em quando vem uma ideia diferente, eu vejo coisas diferentes que estão rolando no mundo e aquilo pode ajudar a ter ideias para o seu próprio negócio. E, enfim, é no WhatsApp, né? Você lê rápido. Eu vou mandar aqui, peraí. Mandei aí no chat. E é legal porque isso pode ampliar a sua noção, pode trazer ideias. E são coisas do mundo todo. Para terminar, eu queria mais uma pergunta, antes de eu deixar meus contatos aqui, que é: como é que você está se sentindo com relação à aula de hoje? E aí, lembrando que a gente tem aula na quinta. Então, se você não gostou de alguma coisa, escreve também, que aí dá tempo de repente alterar para quinta-feira, né? Então, se acha que falta alguma coisa, não gostou de alguma coisa, achou ruim, ou tá legal, tá empolgada, quer ver mais alguma coisa, vai escrevendo, que aí isso também ajuda a ter um feedback de como é que a aula hoje foi. É uma forma de eu receber o feedback de vocês, porque eu mal vejo o rostinho de vocês aqui, porque é muita informação. Então, saindo da caixa, muito bom, otimista. Eu adoro ler quando as pessoas saem mais otimistas, gente. Senti falta de vídeos. Eu mando os links dos vídeos depois. O vídeo eu acho que tem um problema, que às vezes, pelo menos comigo, já deu erro várias vezes, de não aparecer o som, etc e tal. Mas eu vou para a quinta, de repente, trago mais. Curioso, satisfeito, animado, passar a lista de autores, vou passar. Todas as indicações que eu falei, de link e tal, eu vou criar um documento e vou deixar lá na plataforma do Open Class, para vocês baixarem e poderem olhar depois, tá? Nova visão de futuro, preocupado. Devemos estar preocupados realmente, gente. O futuro tem muitas possibilidades, mas se a gente não fizer nada, vai continuar do jeito que está. Vai continuar a projeção. Instigada, interessante, legal. E aí, podem ir escrevendo aí, que eu vou ler depois com calma também tudo que vocês colocaram. Obrigada por terem escrito aí o feedback. Eu vou deixar aqui já... Opa, peraí. O meu e-mail e o meu perfil do Instagram é Caroline Lopes, do meu LinkedIn é Caroline Lopes e do meu e-mail Caroline Lopes. Fui uma das primeiras do Gmail, com sorte, recebo muitos spams por conta disso, mas se vocês quiserem se aprofundar, bater um papo, pegar mais dica, como é que estudar um pouco mais sobre isso, eu vou adorar conversar com vocês, até porque um dos princípios ali do que a gente deve fazer nos estudos de futuro é criar comunidades, e a gente precisa criar comunidades de pessoas que pensam o futuro, precisa reforçar, porque é uma habilidade super necessária, e eu adoro o tema. Então, fiquem à vontade para se comunicar comigo, para me mandar mensagem.
Na quinta-feira, às 19 horas, a gente volta de novo, tá? E eu espero que vocês fiquem pensando nessa apresentação até quinta, né? Que eu cumpri meu objetivo se vocês ficarem raciocinando nas perguntas que foram feitas. Deixa eu tirar a apresentação aqui, peraí. Eu tinha falado que no final ia dar um tempo para passar. Já são 9h01. Então, se alguém, de repente, precisar ir, eu acho que não tem problema. Mas eu gostaria, se alguém quiser também abrir o microfone para falar alguma coisa, para dividir como é que foi, expectativa, se cumpriu ou não. E as dúvidas, eu estava no mudo? Poxa, eu falei tanta coisa. Que eu estava falando. Que já são 9h02, se alguém precisar ir, já está no horário do curso mesmo, eu não vou passar mais conteúdo. Eu vou baixar agora todas as perguntas do Zoom para ver o que dá para responder na aula 2, ou na aula 3 ou na aula 4, enfim, eu vou responder. Mas eu gostaria de deixar aberto também para vocês ativarem o microfone. Quem quiser partilhar alguma coisa, quiser comentar, quiser acrescentar algum assunto, qualquer coisa, à vontade. André também, se quiser falar alguma coisa. Carolina, é a Daniela Quintana. O seu perfil no LinkedIn, Oi, Daniela. Não achei. E aqui, teve uma pessoa também que perguntou aqui, não achou. Eu vou mandar agora, peraí, que eu já pego. Tá, obrigada. Outro dia eu apareço, porque hoje eu estou descabelada. Tá bom. Você é o melhor, André. Tá sempre assim, pronto, né? Para qualquer situação. Professora Caroline, Pronto. né? Pode chamar de Carol. Eu acho que você... Carol, ok. Só para dar um feedback, assim, eu achei a sua aula interessantíssima. Como administradora, eu nunca tinha pensado no futuro dentro de uma perspectiva tão inovadora, entusiasmada e diferente como você trouxe, sabe? Isso me impactou de maneira muito positiva. Estou aqui fervendo a cabeça, pensando várias coisas. Eu acho um assunto muito interessante. E, assim, gratidão em relação a tudo que você passou. E a expectativa é muito grande até o final desse módulo, né? Desse Open Class que a gente está participando. Então, assim, muito obrigada e estou com a expectativa muito alta para os próximos conhecimentos que a gente vai adquirir. Obrigada. Legal, Larissa. Eu vi aí que seu perfil está CA, DM. Depois a gente pode conversar sobre fazer alguma coisa para os alunos, estudantes. Eu acho muito legal e muito necessário. A gente pode conversar. Mais alguém? Alguma dúvida crucial que precisa de resposta agora? André, quer falar alguma coisinha? A gente finaliza, então. Eu estou empolgadíssimo aqui também. Acho que abriu a cabeça aí da turma. Na segunda aula, você vai dar aquela funilada e a gente vai continuar aí trabalhando a incerteza como oportunidade, né? Eu acho que esse é o tema do nosso Open Class. Eu acho que foi muito bacana aí também. Aprendi bastante e quero exercitar aí cenários. Por quê? Por o tempo todo, né? E se. Então, acho que é assim que eu saio de hoje e é como a colega falou, fritando a cabeça aí. Acho que isso que é legal. Esse objetivo de mexer com as perguntas, acho que foi atingido. Obrigado aí também por isso. Legal, gente. Eu vou dar uma dica que me deram, se vocês quiserem. No chat aqui do Zoom, nos 3 pontinhos, você consegue salvar o bate-papo. Então, se tiver alguém que deu alguma dica legal, que eu não consegui ler nada, vocês podem salvar o bate-papo. Eu prometo que eu vou mandar todos os links, já está tudo anotado aqui. Depois ou eu mando um link que tenha tudo lá, eu coloco na plataforma do Open Class. Eu vou mandar, tá? Eu prometo. Podem ficar tranquilos. E qualquer coisa,
grita e quinta-feira a gente se vê de novo às 19 horas, tá bom? Um abraço, gente. Boa terça. Obrigada, obrigadíssima. Tchau.